Olá, bom dia. Quarta-feira, 26 de agosto de 2026. TVT News, primeira edição, está começando. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos juntos até 12h30 com notícia, análise, informação e abrimos com os principais destaques do dia. Uma enchente devastadora na fronteira do Nepal com o Tibete deixa 384 turistas desaparecidos e pelo menos 9 mortos. As imagens de destruição chocam o mundo. Diretor da CIA, agência de inteligência americana, faz visita surpresa a Moscou, se reúne com a inteligência russa e gera especulações sobre o que foi tratado em sigilo. Lula e comandante do Exército defendem fortalecimento da indústria nacional de defesa, enquanto a Avibras, a maior fabricante privada de sistemas de defesa do Brasil, aguarda autorização para ser vendida aos irmãos Batista, controladores da JBS. Lula faz reunião com Mota e Alcolumbre para destravar a política de terras raras. Americanos avançam sobre mineradora brasileira Serra Verde com um aporte financeiro do Pentágono. Notícia e análise aqui no TVT News, primeira edição, começando agora, direto da Avenida Paulista, para todo o Brasil. Vem se informar com a gente, vamos lá? Vamos juntas. A gente começa com essa grande tragédia na fronteira entre Nepal e Tibete. Uma enchente repentina nessa fronteira deixou pelo menos 9 mortos, 384 turistas desaparecidos nesta quarta-feira. Entre esses desaparecidos, 291 são estrangeiros, incluindo 105 indianos. O ministro das Relações Exteriores do Nepal afirmou que um terremoto pode ter provocado a tragédia no país. Imagens publicadas nas redes sociais mostram a fúria da natureza na região e o rastro de destruição. O distrito de Hazua, no Nepal, está entre as áreas mais atingidas. Equipes de policiais e militares participam de buscas. 8 sul-coreanos que trabalhavam numa usina hidrelétrica também estão desaparecidos. No Tibete, um deslizamento atingiu uma passagem entre os dois países. O presidente chinês Xi Jinping determinou o reforço das operações de busca e resgate. A causa da enchente ainda não foi totalmente esclarecida. Há suspeitas de que esse terremoto, esse tremor, tenha provocado, então, isso que a gente está acompanhando. As imagens são realmente muito chocantes e a cada hora novas imagens vão surgindo nas redes sociais da destruição dessa avalanche de lama e dejetos que vai descendo, então, esse rio e acaba entrando em cidades e em pontos aí como essa fronteira que a gente acompanha, destruidor. Imagino que o número ainda vai subir de mortos e desaparecidos, muito por conta disso tudo que a gente está acompanhando nessas imagens. Qualquer novidade eu trago para vocês, qualquer atualização eu trago para vocês em relação a essa tragédia. A Rússia confirmou nesta quarta-feira a visita surpresa do diretor da CIA, John Ratcliffe, a Moscou. Ele chegou ontem à capital russa a bordo de um C-17 Globemaster da Força Aérea dos Estados Unidos, depois de decolar de Riga, na Letônia. Essa aeronave é um cargueiro militar de longo alcance, utilizado para missões governamentais discretas. O Kremlin confirmou que Ratcliffe se reuniu com representantes dos serviços de inteligência russos, mas negou um encontro com Vladimir Putin. O porta-voz da Rússia não revelou a pauta e diz que ainda é cedo para saber se o contato pode ajudar a tirar as relações entre Rússia e Estados Unidos do que chamou de crise profunda. Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике. Разумеется, президенту Путину докладывается обо всем незамедлительно. Para viabilizar a viagem, os Estados Unidos pediram à Ucrânia que não atacasse Moscou, São Petersburgo e outras áreas do norte da Rússia entre segunda e hoje, quarta-feira. Segundo o Financial Times, Kiev aceitou esse pedido. O motivo da visita continua em sigilo. Entre os temas que podem ter sido discutidos estão
a guerra na Ucrânia e a possibilidade da expansão dos ataques russos para a Europa, envolvendo então a OTAN. O conflito com o Irã também e mesmo eventuais trocas de prisioneiros. Até agora, mais uma vez, não há confirmação de que Ratcliffe tenha levado um ultimato a Putin ou feito ameaças ao governo russo. Vamos falar um pouquinho sobre esse episódio. Laura Capriglione, Eduardo Castro, sempre aqui comigo. Bom dia, pessoal. Bom dia. Deixa eu chamar também para a nossa conversa o comandante Robson Farinazzo, capitão de fragata da Marinha, da Reserva da Marinha do Brasil, sempre aqui com a gente também. Farinazzo, sempre um prazer te receber. Vamos lá, deixa eu começar com o Farinazzo, então. Tudo na base da especulação por enquanto, mas acho que a gente pode avançar aí nos motivos que teriam levado o diretor da CIA a fazer uma viagem urgente e secreta a Moscou. Bom dia, Farinazzo. Bom dia, Thalita. Bom dia, Laura. Bom dia, Eduardo. Bom dia, ouvintes da TVT. Gente, é só uma coisa. Essa viagem é tudo menos secreta, né? Porque você pega um avião indiscreto como esse aí, que o C-117 é o maior avião da Força Aérea dos Estados Unidos. Decola da Letônia, onde todo mundo vê um monte de spotters ali filmando. Então, é uma viagem que foi feita para ser vista. Porque se ele não quisesse ser visto, ele pegava um avião mais discreto e usava a rota polar, que atravessa o Canadá e o Ártico e pousa na Rússia. Inclusive, é uma rota mais curta, né? Então, eu acho que isso aí foi um recado. E não foi um recado. Na minha opinião, essa é a minha opinião, eu posso estar errado no que eu estou falando para vocês, mas eu acho mais um recado para a Ucrânia do que para a própria Rússia. Porque não é possível isso, né? Os caras, todo mundo filmando o avião, né? E o avião pousa em Moscou, né? Numa rota assim que passa por países ocidentais. Isso é um recado para alguém, não é um recado para a Rússia. É o que eu acho que pode acontecer, eu posso estar errado. Mas o Donald Trump ele precisa de um fato até as eleições, até as midterms. Se ele tiver que vender a Ucrânia até lá, ele vem. Embora o Ratcliffe, que é o diretor da CIA, ele é um cara russofóbico, pró-Ucrânia, todas essas coisas aí horrorosas que a gente sabe dessa gente da entourage do Trump, né? Agora, que tá esquisito, tá, foi uma visita feita para aparecer, né? Pra aparecer. Embora eles não usassem o aeroporto principal de Moscou, né? Não usaram o Sheremetyevo, usaram o Vnukovo, que é um aeroporto auxiliar. Mas se ele quisesse que a visita fosse secreta, o que eu falei, ele teria vindo um avião mais discreto da Força Aérea Americana, num jato menor, aí, um jato executivo, pousado aí, usado a rota polar, que ninguém saberia, e tudo certo. Mas está muito esquisita a história, está muito mal contada. Viu? Laura e Edu, quero ouvi-los também. Laura, bom dia. Bom dia. Não, a intervenção do comandante Farinazzo é perfeita, né? A CIA é feita para operações furtivas, é feita para essas ações fora do território americano, em geral, operações furtivas. E o cara vai desse jeito, e anunciando, bom, e para além disso tudo, né, que o comandante Farinazzo falou, ainda ele avisa a Ucrânia, não bombardeie. Imagine essa ordem se espraiando ali. Óbvio que todo mundo sabia que esse cara estava indo para lá, né? Então é muito interessante, eu acho que mostra uma situação. Eu chego a pensar que o Trump deve estar pensando mesmo em pedir arrego pro Putin, porque está ficando insustentável essa quantidade de conflitos em que ele está se metendo. Não, está ficando não, já é insustentável essa quantidade de conflitos, sem solução à vista e, pelo contrário, só recrudescendo, né? Quer dizer, só piorando. Então, eu acho que é muito interessante, eu acho que é muito possível mesmo que a gente esteja vendo, porque é aquela coisa também, temos que falar, os Estados Unidos, se fosse para dar um ultimato, como é que os Estados Unidos dão ultimato? Pela rede social do Trump. Sim. Foi assim que ele deu ultimato para todo mundo até agora. Para todo o mundo até agora. O Trump não precisa de intermediários para dar ultimato, ele dá ultimato por si só, na rede social dele. Então eu acho que isso aí pode significar alguma conversa, ele fala, bom, gente, vamos tentar resolver alguma coisa desse conflito aí. E é um conflito que, vamos lembrar, o Trump prometeu que ia resolver na primeira semana de governo, né? E a gente já tem essa guerra se perpetuando aí. E outra. Quer dizer, o cara, em vez de resolver ele vai entrando cada vez mais em outras guerras. Então eu acho que é uma guerra que pode sinalizar
Isso que o comandante Farinazzo falou. O Donald Trump desesperado em busca de alguma solução, de algum conflito para apresentar para o eleitorado americano nessas próximas eleições agora de novembro. Ele que dizia que já tinha resolvido 8 guerras, né? Não, acabei com 8 guerras logo no primeiro ano de governo. A gente sabe, basta ter um pouquinho de informação para saber que não acabou nenhuma. Eu acho interessante que esse recado venha logo depois do posicionamento britânico. A gente falou disso aqui ontem, como é que o primeiro-ministro britânico estava abrindo mais possibilidades de ajuda, eles dizem defesa, mas é de ataque, pró-Ucrânia contra a Rússia. Então, acredito que venha amarrada uma coisa, uma ideia com a outra. Uma coisa aconteceu no final de semana, outra coisa foi acontecer da segunda-feira para terça-feira. Mas eu sempre lembro do que eu ouvi na Voz da América quando eu trabalhei lá, do meu chefe, falecido chefe, Oscar Barceló, que era porto-riquenho. Eles acham que isso aqui é James Bond, mas está mais para Austin Powell. Né? Lembra do filme do Austin Powell, que ele usava aquela cabeça grande de Darth Vader e tal? Eles acham que isso aqui está mais para James Bond, que isso aqui é James Bond, mas está mais para Austin Powell. Eu não duvido, né, diante do que a gente tem visto, tanto do Departamento de Estado quanto das outras FBI e CIA, que talvez tenha sido para começar secreto, daí já que não está tão secreto, então abre de uma vez. Enfim, mais para Austin Powell do que para James Bond. Deixa eu trazer algumas informações que eu recolhi agora pela manhã, e daí eu quero que o comandante me ajude a entender também esse cenário. Eu conversei com o Gabriel Valery, que é repórter da Russian Today. Trabalhava aqui com a gente, é um querido nosso, e ele está na Russian Today. E ele falou sobre especulações que surgem a partir da Rússia em relação a esse encontro. E uma dessas especulações dão conta que há alguns dias Putin esteve visitando algumas frentes de batalha. E a Rússia estaria pensando em expandir essa linha de segurança que se formou ali nas terras conquistadas na Ucrânia. Um outro fato é que Kaliningrado, que é esse enclave da Rússia, teria sido cercado pela OTAN num exercício militar. E isso também teria acendido um alerta por parte da Rússia e de Putin. Então, talvez essa visita da CIA a Moscou seria um pedido para que a Rússia não avançasse contra países da Europa, podendo fazer com que a OTAN entrasse nessa guerra. Então há uma especulação em torno disso. O Wall Street Journal, eu estava vendo agora também, traz essa informação de que a Rússia estaria preparando uma grande mobilização militar com cerca de 500 mil soldados, milhares de blindados, para abrir uma nova linha de frente contra a Ucrânia, além de estar realizando pressão militar contra países da OTAN para testar essa unidade da aliança. Então, assim, a OTAN estaria no meio dessa conversa de qualquer forma. Há possibilidade de os Estados Unidos estarem intervindo nessa situação com essa proposta, comandante? Olha só, gente, a gente tem que olhar um pouquinho mais para baixo, né? Algumas latitudes abaixo. Ontem, os diplomatas americanos começaram a voltar ao Oriente Médio. O petróleo caiu $8 essa semana, 9 dólares essa semana, é uma queda de quase 8% aí. Né? O Irã agora acabou de sair em algumas mídias iranianas, parece que eles estão se acertando com os Estados Unidos para a navegação do Estreito de Hormuz. Tudo isso há 60 dias, aí 65, 70 dias das eleições. Pode ser que o Trump esteja querendo arrumar a casa para as eleições americanas. Isso a gente entende no Oriente Médio está vendo um certo acerto, né? O petróleo caiu $8, não é uma coisa assim que você pode falar, ignorar. Ele foi de 94 para 86. Segunda-feira amanheceu 84, hoje já está $86, né? Então, porque a pressão em cima do Trump está enorme, gente. Enorme. As reservas estratégicas de petróleo dos Estados Unidos estão no menor nível possível. Então, eu acho que pode estar acontecendo ele tentar acomodar a situação para não perder as eleições, porque já tem lugares aí que o pessoal está sabendo que eles vão perder mesmo. Tem alguns distritos que vai ser uma derrota acachapante para o Partido Republicano. Então, é difícil, porque, olha, eu estava olhando diversos analistas internacionais hoje falando sobre essa visita aí do Ratcliffe.
Ninguém tem dados concretos, né? Ninguém tem dados concretos sobre isso daí. A Ucrânia está na pior situação possível. O porto de Odessa, se vocês olharem no mercado, no Marine Traffic agora, ele está completamente vazio. A maior parte dos navios estão a 100 milhas de Odessa, porque os mísseis e drones russos estão cantando ali no Mar Negro. A situação da frente de batalha também é horrível. A Rússia retomou diversos povoados nos últimos 15 dias aí, né? Já se aproximam de Slaviansk, e há quem diga que eles vão ameaçar Kramatorsk. Os mísseis antiaéreos estão numa situação de penúria, né? Então, o que eu penso é o seguinte: talvez seja o melhor momento agora para o Donald Trump enfiar um acordo ruim para a Ucrânia. O Zelensky não tem muito para onde correr, e aí ele, mais a situação do petróleo no Oriente Médio, etc., ele consegue dar uma arrumada na casa e fazer um papel razoável aí nas midterms. O que eu estou falando, gente, é especulação minha. Só que o que os outros estão falando aí no exterior também é especulação deles. Perfeito. A gente está na Só base da que especulação, uma você coisa, não entendeu Thalita, o que é. Diga. Só uma coisa é fato, tá, Thalita? O petróleo caiu de preço. Isso aí não é pouca coisa, não. Caiu $8 em 2 dias, não é pouca coisa, não. Isso favorece o Trump. Hoje caiu $1. Tá? Começou em 85, já está em 84. A última vez que a CIA visitou, inclusive, Moscou foi em 2021. Então, para a gente ver que é um episódio para não ser ignorado. Há alguma coisa acontecendo. Diga, Laura. Então, eu acho que... Mas em 2021, era o William Burns, o Bill Burns, que foi embaixador na Rússia de 2008 a 2009 e fala russo, e era um cara extremamente competente. Do William Burns para um Ratcliffe na vida é um salto, uma diferença abismal. Ele era um cara competente. O Burns não queria essa guerra de jeito nenhum, porque ele sabia como é que isso ia terminar. Agora, eu acho que essa administração Trump, que parece mais um programa dos Trapalhões do que uma corte presidencial, a gente pode esperar qualquer coisa. Uma coisa é certa, para te devolver o microfone, o Trump está desesperado, porque ele pode perder as midterms, tá? Boa essa diferenciação que você trouxe em relação a esses diretores da CIA. Diga, Laura. Eu acho também que a gente tem que prestar atenção, porque o cara que estava encarregado até agora de fazer esse tipo de contato é o genro do Trump. Dessa vez, não. Dessa vez tiraram o Jared Kushner e colocaram um profissional. Quer dizer, tudo bem, é uma diferença abissal, mas é o Estado americano, não é aquela entourage dos maníacos trumpistas, da família do Trump, daquela gente louca que era o core do MAGA. Eu acho que a gente também tem que prestar atenção, porque talvez o Trump esteja sendo, olha, segura o homem, segura o cara, porque nós estamos, as perspectivas, como disse o comandante, e como toda a imprensa internacional tem salientado, as perspectivas do Trump são as piores possíveis, quer dizer, então, nas eleições, nessas midterms. Então, talvez os caras estejam agora pegando e falando, olha, gente, precisamos operar segundo os interesses americanos e não segundo as manias do Trump. E eu acho que a gente vai ter que observar no próximo período agora como é que essa estrutura estatal profunda dos Estados Unidos começa a operar, que não é o MAGA. O MAGA é o chantilly podre em cima dessa estrutura do deep state americano. Mas é óbvio que existe um deep state americano que é muito eficaz, é muito efetivo e que tem conseguido impor o seu domínio sobre o mundo. O problema é tirar essa gente louca que só convulsionou mercados, que gerou guerras, gerou desentendimentos, gerou desconfiança, acabou com a diplomacia, acabou com tudo. Então eu acho que talvez isso seja o início de uma tentativa do deep state de retomar o controle sobre o Estado americano, que estava completamente desarvorado. Agora de manhã o presidente Trump deu uma daquelas entrevistas que ele dá por telefone para os meios de comunicação que ele preza, para usar um termo leve, e ele disse que a visita do diretor Ratcliffe à Rússia foi uma semi-rotineira visita. Vamos tentar entender é ótimo, né? o que é semi-rotineira
visita. É uma Vou coisa que é tentar ver. semi-extraordinária. Exatamente. Exato. Extraordinariamente, mas dentro do esperado. Só para fechar esse assunto, o comandante Farinazzo comentou, né, sobre esse acordo que foi fechado entre Irã e Omã para o controle do Estreito de Hormuz. O governo, então, anunciou, o governo do Irã ter chegado a esse acordo para controlar, com o Omã, para controlar o Estreito de Hormuz, a estratégica via marítima, aí por onde passava 1/5 da produção mundial de petróleo e gás natural. Segundo o vice-chanceler Kazem Garibabadi, o estreito permanecerá obstruído até que os detalhes do arranjo sejam finalizados, o que não ocorreu ainda. A rota acertada é temporária, afirmou então a TV estatal iraniana após discussões com autoridades de Omã em Teherã. Então é isso que a gente tem. E muito por conta disso, a gente pode estar assistindo essa queda do preço do petróleo, como o comandante comentou aqui pra gente. Beleza, vamos seguir em frente. Deixa eu mudar um pouquinho, rodar nossa pauta aqui, tem mais coisas pra gente discutir. O presidente Lula voltou a defender que os investimentos em defesa sejam tratados como prioridade. Ontem, em Brasília, durante a cerimônia do Dia do Soldado, Lula disse que o setor não pode depender de sobras no orçamento e que o Brasil precisa estar preparado para proteger o território, as riquezas e a população. Que para um país que tem 215 milhões de habitantes, para um país que tem petróleo a 300 quilômetros da margem do nosso oceano, a defesa não pode ser uma coisa quando sobrar dinheiro. Nós temos que priorizar, preparar esse país não para a guerra, preparar esse país para a paz, preparar esse país para defender o nosso território, as nossas riquezas e o nosso povo. Nessa mesma cerimônia, o comandante do Exército, general Tomás Paiva, defendeu mais integração com a indústria nacional para reduzir a dependência externa e ampliar a autonomia tecnológica do país. No entanto, a defesa da indústria nacional acontece justamente quando o controle de uma das empresas mais importantes do setor está em negociação. A Avibras teve a venda acertada com os irmãos Joesley e Wesley Batista. A companhia fabrica o Astros, que é o sistema brasileiro de artilharia de foguetes e mísseis, exportado para vários países. O Astros pode atingir alvos a até 300 quilômetros. Bom, esse acordo prevê a compra de 100% da controladora da Avibras pela Globo Investimentos, que é a empresa de investimentos dos irmãos Batista. O negócio ainda depende da aprovação do CAD. Os compradores pediram que a operação seja analisada pelo chamado rito sumário, que é uma tramitação mais rápida. A Avibras retomou a produção neste ano e em julho recebeu a visita de Lula na fábrica de Jacareí, no interior de São Paulo. Comandante Farinazzo, a gente está curioso para saber a sua avaliação sobre essa venda, então, da Avibras para os irmãos Joesley e Wesley Batista. O que isso significa, na sua opinião? É entrada de dinheiro, né? A empresa precisa se capitalizar para ela poder fazer projetos novos. Porque vocês têm que olhar uma coisa, gente. Houve a recuperação judicial da Avibras? Houve. O que é recuperação? O que é uma recuperação judicial? Quer dizer que você não vai falir por enquanto. Você vai se reestruturar, né? E vai pagando como é que você pode. Tá, tudo bem, mas como é que vai entrar dinheiro? Essa que é a questão da Avibras. Ela precisa de um investimento bilionário. O que foi feito, na verdade, na reestruturação industrial? Recuperação judicial. Você criou duas Avibras. Você tem a Avibras SA, que é essa parte podre, que tem as dívidas. E a Avibras Aeroco, que é essa que os Joesley estão comprando. Então, como é que é a ideia? Eles compram a empresa, fazem uma injeção de dinheiro, a empresa vai gerar caixa vai fazer mais projetos, vai vender, angariar contratos, fazer caixa, ela vai pagando as dívidas da Avibras SA. E aí ela vai se desenvolvendo. Porque só a recuperação judicial não salva a Avibras. A Avibras precisa de dinheiro. Gente, essa crise da Avibras, eu conversei com muita gente que trabalha lá há 30 anos aí, e ela é sazonal, de 5 em 5 anos ela acontece. Por quê? Porque a empresa fica sem contratos, o mercado varia, etc. Então não adianta, defesa é dinheiro, defesa não é só fé e esperança e amor à pátria, não, gente. Defesa é dinheiro, essa é que é a verdade. Então não tem outra saída. Nós tentamos a estatização da Avibras, o Boulos e eu fizemos o projeto lá de nacionalização.
O Lira sentou com esse projeto lá na Câmara e não está lidando. E não vai passar um projeto desse. Não vai passar. Ninguém vai ter força para tocar um projeto desse para a gente com essa oposição louca que nós temos aí. Essa é que é a verdade. Então não tem outra saída. Eu fui muito cobrado. Quando anunciou isso aí sexta-feira, eu estava no Rio de Janeiro. E aí meu telefone não parou de tocar. Né? Eu falei, a hora que eu chegar sábado em São Paulo, a gente faz um vídeo e explica a situação. Eu não vejo outra. Não tem outra saída, né? Que não seja. Eu acho que os irmãos Joesley são a única força econômica no Brasil hoje que tem condição de fazer os aportes que a Vibraz necessita. Né? Agora, é engraçado, eu acho engraçado o seguinte, só para devolver o microfone para vocês. Um mês atrás, a Acaer, que é outra empresa importante do setor, foi vendida para os Emirados Árabes. Ninguém falou nada. A empresa vai sair do país e ninguém falou nada. Eu acho interessante, né? A Vibraz agora está ficando em mãos brasileiras, essa que é a verdade, num grupo que tem dinheiro e está essa celeuma toda. Eu não consigo entender. Uma é vendida para o exterior, ninguém fala nada. A outra vai ficar no Brasil, né? Vai resolver todos os problemas da empresa e fica... Eu não consigo entender isso aí, sinceramente. Laura Edu. Então, comandante, eu queria perguntar para o senhor o seguinte. Muita gente fala, bom, o Joesley Batista, eu concordo total, quer dizer, se tem um grupo empresarial que tem condições de pegar e fazer um aporte vultoso de recursos... E o grupo brasileiro. E é um grupo brasileiro, são eles. E eu acho muito interessante porque o Joesley Batista, ele vende bilhões de carne para os Estados Unidos. Lembra quando teve o tarifaço? Quem foi lá falar no ouvido do Trump para pegar e aliviar o tarifaço? Sem demérito nenhum para toda a equipe que foi lá, capitaneada pelo Geraldo Alckmin, para tentar reduzir os danos do tarifaço sobre o Brasil. Mas quem foi lá falar no ouvidinho do Donald Trump foi o Joesley Batista. Foram os irmãos Batista. E ancorados em quê? Eles são os mega fornecedores de carne para os Estados Unidos, para o mercado interno americano. Tudo, frango, porco, boi, miúdos, tudo. Então, eu acho muito interessante porque não é um grupo fraquinho, é um grupo poderoso, é um grupo nacional, é um daqueles negócios que era o que o Lula pensava, né? Aquela super burguesia nacional que ele visualizou lá atrás. Então, a meu ver, parece uma coisa lógica, né? Quer dizer que, olha, o Brasil se tocou, não é porque o Lula seja inteligente, aqui nós estamos bem, um mundo conflagrado, obviamente. Quem não se prepara para a guerra não vai ter paz. Isso foi o que a gente viu aqui na Venezuela, né? Quer dizer, a Venezuela até se preparou, mas não conseguiu dar conta. Mas o Irã está conseguindo. E graças a quê? Graças a uma indústria, uma engenharia e inteligência própria. Então, eu acho que parece lógico. Agora, é engraçado mesmo, né? É uma gritaria, como se o Brasil tivesse inventado a história de que a defesa pode ser feita por grupos privados. Então, eu queria perguntar para o senhor, nos Estados Unidos, como é que é essa divisão entre o investimento estatal e o investimento privado na defesa? Existem grandes grupos econômicos? Eu sei que existem, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esses grupos econômicos americanos que trabalham na defesa e que são privados também. Ô, Laura, eles só são privados na marca, né? Porque o dinheiro mesmo vem do governo, né? O dinheiro mesmo vem do governo americano. Uma Lockheed da vida, ela não se sustenta só com as vendas dela. O governo americano compra coisa pra caramba da Lockheed. Vai ver quanto que as ações da Lockheed subiram com as guerras de Israel e as guerras do Irã. Alguém tem que pôr dinheiro, gente. Se é o governo, se é a grande burguesia, não interessa. Mas a indústria de defesa, ela não sobrevive sem dinheiro. É aquela frase, né? Pecúnia non olet. Né? O dinheiro não tem cheiro. Você precisa fazer um aporte financeiro. Não tem... Aqui a gente não vai conseguir que o Estado invista. Por quê? Eu já falei, tem um monte de imbecis
de imbecis aí, né, influenciadores imbecis aí, que acham que o Estado não deve investir em defesa. Isso é besteira, cara. Isso é feito no mundo inteiro. Já que a gente não consegue passar um projeto de estatização que está parado lá, o projeto é o 2957 de 2024, de autoria do deputado federal Guilherme Boulos. Está parado lá na gaveta do Lira. Já que a gente não consegue alavancar esse projeto, então vamos correr para os irmãos batistas, porque não tem outro. O Eduardo está ali, está a Laura, não tem outra saída. Nós estamos à beira de uma conflagração mundial com um maluco na Casa Branca. Essa é que é a verdade. O Brasil precisa se armar. E a empresa mais importante, hoje, a Avibraz, para a defesa do Brasil, desculpa, tem gente que não vai gostar disso, mas paciência, ela tem uma importância maior que a Embraer. É um fato. Tá? O que a Avibraz faz é extremamente estratégico para o Brasil. Então não tem outra saída, Laura. Eu gostaria que tivesse outra. Eu acho que tinha que ser estatizada a empresa. Eu acho isso. Mas já que a gente não vai conseguir, né, então pelo menos, vamos aí agora tentar fazer o aporte financeiro através de um grande grupo, né, que é o caso dos irmãos. E outra também, né? A gente tem que olhar que o Lula ele não está atacando só nessa frente. O governo está fazendo muita coisa pela indústria naval, que é importantíssima para o Brasil. Parece que a gente vai encomendar aí, tem esse plano para se encomendar mais 4 fragatas. O projeto do submarino nuclear, o Lula está empurrando agora com o que ele pode para ver se sai esse submarino. Então não tem outra saída, é exatamente isso. Eu acho que o governo está fazendo o papel que ele tem que fazer na defesa, que é ser um indutor desse desenvolvimento. Se você não conseguir colocar verbas do governo, você pelo menos tem que facilitar para que o grande capital privado nacional, né, faça esses investimentos. É o que está acontecendo. Gente, desculpa dizer, é a solução possível, não tem outra. Comandante, então eu vou fazer um raciocínio bem linear aqui, pueril até, mas que precisa ser explicitado. Fundos são finitos. Fundos estatais principalmente, e principalmente quando na nossa pizza 50% vai para pagar juro para banco. E isso não tem limite. Exatamente. 50% é 46%, isso, exatamente. Então, isso é para começar, porque daí quando os juros sobem eles ganham mais. Então, essa parte, nesse dinheiro ninguém toca, no da saúde, da educação, e isso pode mexer, né? Tem um outro dinheiro também que ultimamente não, eu nunca vi tocar, que é o que garante o pessoal das Forças Armadas. Toda reforma administrativa, toda reforma previdenciária deixa de fora o grupo dos militares, tanto os da ativa quanto os da passivos, da reserva. Então, a minha pergunta, e o senhor mesmo fez a conta, o senhor confirmou para nós aqui, a gente gasta 40% mais com a defesa do que o Irã. Chegou a hora, então, dos militares, que são os responsáveis por essa parte, a gente sempre diz aqui, defesa não é só militar, mas essa parte é a deles. Deles chegarem à conclusão de que o dinheiro tem que vir do que garante as aposentadorias, que são diferentes das do restante do Brasil, o dinheiro que vai garantir o ponto pessoal e não o ponto coletivo da defesa brasileira? Eduardo, acho que a gente precisava de uma reestruturação total aí em termos de mentalidade de defesa do Brasil, porque eu volto a dizer, defesa não é assunto só dos militares, né? Exato. Nós estamos discutindo o que é indústria, nós estamos discutindo empresariado. Então, defesa entre empresariado, defesa entre os militares, defesa vai entrar a universidade, entra tudo. Eu acho que a gente tem que ter uma discussão global disso. Será que é necessário grandes efetivos no momento? Não sei. Eu sei o que... Olha, eu não posso dizer para você, não posso ter a leviandade de dizer aquilo que é desnecessário. Eu só posso dizer o que é necessário. O que é necessário? Satélite, esses foguetes que vocês estão vendo aí na televisão, né? O submarino nuclear, um programa de guerra eletrônica, programa de drones. Eu acho que isso é necessário. O resto, a gente tem que sentar e discutir todo mundo, o que vai ser feito. Mas uma coisa é certa, a qualidade dos nossos gastos, ela não é adequada à realidade militar moderna. Quem olha para a guerra da Ucrânia, quem olha para a guerra do Irã, sabe o que está importando hoje em dia. E a nossa qualidade de gastos, ela não está atendendo isso. Nós não temos satélites, a gente não tem mísseis balísticos, nós não temos aí mísseis de cruzeiro de longo alcance.
né? Nós não temos aí enxames de drones. E a gente precisava investir em tudo isso. Então, acho que precisa ser repensado todas essas coisas, né? E assim, o que é triste no Brasil, o que é lamentável, é que quando aparece uma solução que nem essa do Joesley, em vez do pessoal discutir a aplicabilidade da mesma, o pessoal já vem com as pedras. Aí fica difícil, né? Aí a gente não vai chegar em lugar nenhum se continuar dessa forma. Olha, se não fosse o barulho que se fez nos últimos anos, a Ingesa... desculpa, tá? Eu vou devolver o microfone. A Vibraz tinha tido o mesmo destino da Ingesa. Ah, mas eu quero vir com uma última pedra, então, por favor. Porque é o seguinte, há um temor em relação a ser justamente essa empresa, esse investimento dos irmãos Batista a serem esse capital privado que vai investir na Vibraz. Porque existe uma relação muito próxima, realmente, dos irmãos com o regime Trump, vamos chamar assim, né? Com o regime Trump. Eles fizeram aportes milionários na posse do Donald Trump. Eles têm uma linha direta de contato com o presidente Donald Trump. Então, assim, vamos supor que num cenário de uma intervenção militar aqui no Brasil por parte dos Estados Unidos, de que lado os irmãos Batista vão ficar? A Vibraz pode ser usada para fornecer equipamento de guerra aqui dentro do Brasil para um inimigo externo? Então, assim, essas dúvidas surgem. Não tem outra saída, Thalita, não no momento. É saudável, eu não duvido que os Batista deram dinheiro para a campanha do Trump, eu daria. Se eu tiver, lógico, eu ia querer ficar de bem com ele. Isso aí é influência, gente. Isso é influência, é necessário. Agora, se você olhar toda a burguesia, toda a grande burguesia de todos os países, mesmo a da Rússia, o pessoal da Rússia tem relações carnais com Londres, carnais com Berlim, carnais com Washington. Essa é que é a verdade, o grande capital se entende. Mas não tem no momento, Thalita, outra saída. Eu gostaria que tivesse, mas não tem. É necessário esse aporte aí, porque é uma coisa que eu estava discutindo com o pessoal de artilharia esses dias. A gente precisa elevar o sistema Astros, que é um sistema maravilhoso, essa é que é a verdade, ao mesmo sistema do HIMARS. Acho que aí a gente está vendo o Astros atirar do lado do HIMARS. O outro que eu estou vendo ali no fundo, de verde, acho que era o HIMARS. A gente precisa levar ao mesmo nível, em termos de estabilização, alcance de mísseis, né? Sistemas eletrônicos, etc. E para isso precisa de investimento, não tem saída. Mas eu acho que é saudável uma coisa, tá? Eu tive com o presidente Lula na Vibraz, não tive com ele, lógico, estava na Vibraz quando ele estava lá, não tive a oportunidade de conversar com ele. Mas o Lula está bem antenado com relação às necessidades do Brasil, né, pessoal? Então, é um começo, né? Como diria o Churchill, né? Não é o fim, nem o início do fim, mas é o fim do começo, né? Não, é sensacionais os apontamentos que você trouxe. Não, e é tão importante porque hoje o Jamil Chad está trazendo, a gente deve trazer mais para frente alguns dados sobre isso, está trazendo dados, acho que está no ICL, né? Ele está lá hoje em dia, sobre o que mudou no comércio Brasil e Estados Unidos, Brasil e China, e Brasil e Argentina, principalmente, desde o mês de janeiro. O Brasil está vendendo 19% a menos para os Estados Unidos. Não, 12% a menos para os Estados Unidos e 19% a mais para a China. E está vendendo 19% a menos para a Argentina. A Argentina é porque o país está quebrado. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Primeira vez que o presidente saiu com a malinha foi em 2003. Lembra que ele saía para viajar? Os caras falavam, o presidente Lula está viajando muito, ele está passeando muito. Presidente Lula, a viagem do presidente Lula custa não sei quanto. Ele fica num hotel e não fazem isso até hoje. Mas no começo do governo era muito mais. Eu tive a oportunidade como repórter. Então, eu tive como oportunidade como repórter viajar com o presidente Lula 2 vezes logo nesse início. Eu fui a primeira visita que ele fez aos países árabes em 2003 e a primeira visita que ele fez em 2004 à China. Ele estava abrindo o mercado do início. Abrindo o mercado do início. Hoje, o Brasil é depois do presidente Lula começar aquilo. A má notícia, essa é a boa notícia. A má notícia é que ele começou em 2003. Faz 23 anos. Sim. Então, aqui concordando com o que o Coronel Farinas está dizendo, a boa notícia é que está começando. Só que vai demorar um tempão para a gente ter um mínimo de autonomia nesse aspecto. Mas daqui 20 anos seremos outro país se o presidente Lula tiver mais 4 anos para governar. Muito bom, mas eu queria perguntar para o senhor, comandante, nós estamos vendo o Lula, como você falou, teve o submarino, a Vibraz,
A gente está tendo a indústria naval, as fragatas e tal. Quer dizer, são gargalos que estavam, assim, né, tava uma tristeza, né? O Brasil estava, a Vibraz estava fechada. Pergunta, onde o senhor apostaria que vai ser o próximo alvo? Empresa. O próximo alvo nessa questão da defesa. Nós podemos esperar, por exemplo, alguma coisa em relação à reativação do Programa Espacial Brasileiro, a reativação da base de Alcântara, alguma coisa nessa linha que permita ao Brasil produzir mísseis de longo alcance? Como é que o senhor vê essa questão? Alcântara ainda está naquela tristeza desde que explodiu, teve aquela explosão absolutamente inexplicável até hoje. Chegou né? o governo Fernando Henrique. Eu queria perguntar para o senhor onde o senhor aposta que vai ser o próximo alvo. Não, a Vibraz ela tem condição de produzir mísseis de longo alcance, eu não tenho dúvidas a respeito disso. Eu não tenho a mínima dúvida. Ela tem condições, é só investir dinheiro, eles têm técnicos para isso. Se tem uma empresa no hemisfério sul do planeta que tem condições de fazer mísseis de longo alcance, é a Vibraz, isso eu não tenho a menor dúvida. Mas é assim, o que é positivo nisso tudo, Laura, Eduardo, Thalita, é que os militares parece que acordaram para isso aí. Então eu tenho visto muitos programas aí. Eu vi um da Força Aérea esses dias, eles estão prospectando aí a capacidade da indústria nacional fazer drones de ataque, né? Então eu acho que o mais importante, eu sempre bati aí que o importante não é o meio, né, em si, mas é a mentalidade de você saber o que você precisa, e o importante é a indústria nacional. Eu acho que de tanta gente falar, de tanta gente massacrar isso, de tanta gente, poxa, todo lugar, olha, gente, eu faço quase entre 80 e 90 gravações por mês, e mais de 50% delas eu falo da indústria nacional. Então, acho que isso já está, eu e outros produtores de conteúdo, eu acho que isso já tá martelado na cabeça do pessoal aí, e as coisas estão mudando. É ter fé agora, né? E a gente não pode desistir. Ó, isso aí vocês veem o Astros atirando do lado do HIMARS, um do lado do outro. Então, o que acontece? Eu acho que no Catar. Eu acho que as coisas estão mudando, né? Mas a gente não pode desistir, né? A gente não pode desistir, porque o Brasil é isso, gente. Tem que martelar, tem que encher o saco, mas o país é fantástico, é maravilhoso, tem pessoas muito boas, tem capacidade. Ele precisava acordar. Eu acho que ele está acordando, né? A gente não pode perder essa esperança, não. Assim, é o que eu falo para você. Se eu fosse colocar dinheiro agora, eu ia manter o que já está sendo feito, né? Aquela frase infeliz, né? Tem que manter isso aí. Manter o que está sendo feito. A propósito do Joesley, aliás, né? Falar pro Joesley, tem que manter tem isso que aí. Manter isso aí. Tem que manter isso aí. Mas eu investiria, Laura, Eduardo, Thalita, eu ia para a área de satélites e drones de longo alcance. As Forças Armadas acordaram para o drone de longo alcance, tá? Eu acho que drone de ataque, acho que estão acordando, e é legal isso daí. E assim, eu carregaria também na Helibraz lá de Itajubá, porque é uma empresa aqui que dá empregos no Brasil e traz know-how de fabricação de helicópteros aqui. E o próximo passo tem que ser satélite, gente, porque sem satélite a gente não tem vigilância no mar, a gente não tem guiagem de mísseis, a gente não tem nada. Então é muito importante tudo isso daí. O Irã, a grande virada de jogo do Irã, para vocês terem uma base, de 2025 para 2026, foi quando eles abandonaram o sistema GPS americano que estava sendo jameado pelos israelenses, pelo sistema Beidou chinês, que é muito difícil de você interferir nesses satélites. Quando o Irã trocou do GPS para o Beidou, ele passou a ter uma acurácia melhor dos mísseis dele. Então a gente tem que trabalhar tudo isso. Agora, essa mentalidade só vai mudar se a gente... do lado do Lula ali está o Sami Rassoni, que é uma autoridade em Avibraz, está há 40 anos lá, conhece a Avibraz como ninguém. É um tremendo ativo, um dos maiores ativos da empresa é o Sami. Então, eu acho que a gente está melhorando. Está melhorando. A gente não pode perder fé, não pode deixar de cutucar, de trabalhar isso daí, de falar disso todo dia, né? Deixa eu trazer uma última questão, então, que eu quero ouvir o comandante Farinazzo sobre. Olha só, o presidente Lula deve se reunir hoje com os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, da Câmara, Hugo Mota, num almoço reservado no Alvorada para tentar destravar pautas prioritárias do governo no Congresso. Bom,
Entre essas pautas está o projeto que cria uma política nacional para os minerais críticos e as terras raras. Esse texto foi aprovado pela Câmara em maio, está parado no Senado. O governo quer aprová-lo na próxima semana, durante um esforço concentrado do Congresso, quando os deputados e senadores devem reduzir as atividades de campanha para retomar votações. O projeto prevê incentivos e garantias para estimular não só a extração, mas também o processamento, a transformação desses minerais aqui dentro do Brasil. A proposta também cria mecanismos para acompanhar investimentos e acordos internacionais num setor que é considerado estratégico. Por que essa discussão ganha urgência? Por conta da compra da Serra Verde em Goiás pela norte-americana USA Rare Earth, com um aporte milionário do Departamento de Guerra dos Estados Unidos para que esse negócio fosse concluído. A mineradora é a única produtora de terras raras em escala comercial no Brasil. A operação será submetida à aprovação dos acionistas da empresa americana nesta sexta-feira, dia 28, e a expectativa é que seja concluída logo depois. O Pentágono destinou metade dos 7 bilhões e 700 milhões de reais para a compra dessa mineradora. Comandante Farinaso, o que a gente pode entender com essa notícia e com essa compra via Departamento de Guerra dos Estados Unidos da maior mina de terras raras no Brasil? Eles estão desesperados, né? Porque o Xi Jinping ele restringiu a venda de terras raras processadas para os Estados Unidos. Só para você ter uma base, um avião de última tecnologia, de última geração, aí, como o F-35, ele leva cerca de 400 quilos de terras raras processadas, os componentes eletrônicos dele. Quando o Xi deu essa apertada no gargalo, alguns dos F-35 americanos estão voando sem radar. Eles colocam peso para você fazer equilíbrio do preço, balanceamento da aeronave, né? O centro de gravidade, mas estão voando sem radar porque não tem galho lá e outros minerais raros. Então eles têm que correr para o Brasil mesmo. Agora, eu acho o seguinte, né? A gente tem que olhar uma coisa. O Brasil precisa vender para faturar, é um fato, né? Se vai vender para a China, se vai vender para os Estados Unidos, não sei. Agora, o que a gente não pode é vender nossas riquezas aqui a preço de banana, como sempre foi. Isso que a gente não pode, né? E se é um caso estratégico que a gente não pode deixar na mão do estrangeiro, porque vender nós vamos ter que vender para alguém, tá, gente? Vender nós vamos ter que vender. Tirar o produto daqui, lógico, e vender. É comércio, é do jogo isso daí. Agora tem que vender no preço competitivo, no preço de mercado, no preço que nos traga divisas aí e proporciona desenvolvimento aqui dentro. Então, eu acho que tem que ter lei regulando tudo isso, sim. Mas eu acho que o Lula já enxergou isso daí e ele tá correndo com a bola no selado e talvez, eu acho que essa coisa sai, sim. Essa coisa sai. Vamos torcer. A expectativa mas é que os Estados Unidos estão desesperados. Sim, diga. Não, eles estão desesperados por isso aí, Thalita, porque o Xi Jinping, ele restringiu essa venda. E assim, mesmo que se concretize esse negócio, eu não sei se eles vão conseguir processar terras raras dos Estados Unidos na mesma velocidade que o chinês e eficiência que o chinês processa, não, viu? Eu não sei, sinceramente, tenho minhas dúvidas disso. Porque o processo de refino é altamente poluente. Mas tudo isso é verdade, o Brasil tem que vender, a China está estrangulando a venda de terras raras para os Estados Unidos. Agora, para mim é chocante, juro por Deus, me dá arrepio de pensar que não é uma empresa americana, porque a gente sempre teve empresa americana comprando coisas aqui. Não é uma empresa, é simplesmente o Departamento de Guerra americano comprando, é o Pentágono comprando. Quer dizer, é uma potência estrangeira comprando uma riqueza estratégica fundamental para garantir o nosso futuro. Eu fico arrepiada e eu não vejo essa discussão na imprensa brasileira. Não existe essa discussão. Essa discussão é inacreditável. É o nosso passaporte para o futuro, como disse o presidente Lula, e eu concordo com ele. A China está mostrando a importância disso. Os Estados Unidos estão desesperados. E a gente está falando na grande imprensa, estamos falando do Lulinha. Gente, eu fico indignada mesmo. É a nossa riqueza mais importante hoje em dia, junto com o petróleo, claro que ainda é uma riqueza fundamental, mas que está indo assim, sem que ninguém... Isso que o comandante estava falando, ninguém comentou a venda
da indústria bélica para Arábia Saudita. Para a Arábia Saudita, não, acho que é para os Emirados Árabes. Emirados. Para os Emirados, ninguém comentou. Ninguém comenta aquilo que é fundamental para a nossa soberania. E nesse caso, não é uma indústria, é simplesmente são os minerais mais importantes para as novas tecnologias, para as tecnologias do futuro. Eu fico escandalizada. Olha, eu agora, se eu tinha alguma dúvida sobre essa questão da Terrabras, não tenho mais. Eu acho que tem que ter a Terrabras, assim como teve. Olha, a gente só tem petróleo hoje porque tem a Petrobras. Mas, comandante, deixa eu aproveitar o que disse a Laura aqui para fazer a pergunta que eu acho que é o incômodo que eu tenho. O Departamento de Defesa / Guerra dos Estados Unidos comprou a fábrica, a mina, ou ele está comprando, quando ele coloca dinheiro dentro dela, está fazendo exatamente o que o Joesley está fazendo com a Vibraz? Eu acho que eles estão comprando tudo, né? Eles vão comprar a mina e exportam o produto direto para lá. Eu acho que vai ser isso. O refino deve ser lá, né? O processo de refino deve ser lá. Então passou embaixo das pernas de alguém. O que vai votar semana que vem, que a Thali estava falando, que vai estar na pauta, que hoje é 13h eles vão finalmente resolver, deveria ter sido votada há 1 ano, 6 meses para já resolver. Eu não sei como vai funcionar realmente, porque existe uma cláusula nesse contrato de que o governo americano vai comprar uma porcentagem... uma necessidade de compra. Um valor, exatamente, nos próximos anos. Então, não sei se toda a produção realmente tem esse escoamento direto para os Estados Unidos. Eu tenho dúvidas em relação a como vai ser esse funcionamento mesmo. Mas, de qualquer forma, eles vão mandar. Vão. Porque eles estão pondo dinheiro, eles vão mandar. Isso, obviamente. É uma loucura isso. Vão comprar a maior parte, pelo menos. Isso. Comandante, quer fechar? O tentáculo tem tentáculos em tudo quanto é parte, né, gente? Tem até jornais aí fora que trabalham para eles, né? Isso aqui é a verdade. Opa, tem jornais muito dos mais Estados do que Unidos muito mais do que o Stripes and Stars, que é o jornal do Exército. Não tenho dúvida nenhuma disso. Fechou. Eduardo, eu acho que a pessoa está começando a entender que o jogo é pesado, né? Pois é. Comandante, agradecidíssima pela sua presença com a gente. Sempre muito bom ouvi-lo. Um beijo para você. Até uma próxima oportunidade. Beijão para você, gente. Até mais. Até. Thali, antes de você passar para o próximo assunto, eu vou lamber a nossa cria aqui. Pegando o que você acabou de falar, eu tenho orgulho de fazer parte aqui do nosso programa, de tratar de assuntos realmente importantes. Porque é uma ansiedade que eu trabalhei em televisão a vida inteira, são 34 anos trabalhando em rádio e televisão, que a gente sempre tem de, em veículos eletrônicos, trazer os assuntos que realmente interessam. E não são só aqueles comezinhos. Claro que se você está sendo assaltado na esquina interessa, né? O último lançamento de cinema interessa, o falecimento da Dolly Parton ontem interessa, o resultado do futebol interessa, o trânsito na Avenida Paulista, tudo isso interessa. Agora, as grandes discussões nacionais, as grandes visões de futuro eram reservadas aos jornais 1900 e papel e aos jornalistas que trabalhavam nos jornais. É espantoso, mas para mim traz orgulho que nós estejamos tendo esse tipo de discussão aqui, na televisão aberta, na internet, e levando essa discussão para o Brasil inteiro. Parabéns para nós, que me desculpem os outros, eles estão errados, nós estamos certos. E vamos Bonito em frente, demais, porque tem mais o que fazer. Geopolítica virou realmente um termo popular, não é? Todo mundo está querendo debater geopolítica. E ela está soberania está na eleição. A palavrinha está no slogan de campanha do presidente. Pois é. Que loucura, né? Os errados são eles. Nós estamos certos. Gostei demais, Edu, é isso. Olha só, a PEC da Segurança Pública também está nesse cardápio da reunião de Lula com Mota e Alcolumbre hoje. O relator da PEC na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Rogério Carvalho, anunciou que vai apresentar parecer favorável ao texto aprovado pela Câmara sem alterações. A estratégia é a mesma da PEC do fim da escala 6x1, acelerar a promulgação da proposta. A aprovação da PEC é uma das promessas de campanha de Lula. O presidente condicionou a criação do Ministério da Segurança Pública à aprovação da reforma pelo Congresso. A proposta também vai criar novas fontes de recursos para o combate à violência. O texto destina 30% da arrecadação das apostas eletrônicas, as bets,
ao Fundo Nacional de Segurança Pública e ao Fundo Penitenciário. A estimativa é de até R$ 1,5 bilhão. Se passar sem alterações na CCJ, o texto segue para a votação em plenário. E daí, para ser aprovada, essa PEC precisa de pelo menos 49 dos 81 votos dos senadores. Outro tema desse almoço de Lula com Alcolumbre, Mota, é o fim da 6x1. A proposta de emenda à Constituição deve ser votada na CCJ do Senado na próxima semana. O relator, o senador Omar Aziz, defende manter o texto integral da Câmara para que a medida possa ser promulgada imediatamente. Em reação contra os trabalhadores, parlamentares ligados ao candidato Flávio Bolsonaro apresentaram 5 emendas. As propostas prevêem a possibilidade de flexibilização da jornada através de acordo individual. Se essas emendas do PL forem aprovadas no Senado, daí a proposta tem que retornar para uma nova apreciação na Câmara dos Deputados, o que adiaria o fim da escala 6x1 para depois das eleições. Essa é a estratégia, então, dos aliados de Flávio Bolsonaro, dessa oposição que tenta de tudo para barrar o fim da escala 6x1. Laura, Edu? Não, é cianeto puro no café da manhã do Flávio Bolsonaro, o fim da escala 6x1. Sim. Vamos lembrar que o poodle do Trump, que veio para cá para incensar a candidatura do Flávio Bolsonaro, que é o Milley, né, que fez aquele show, xingou o presidente Lula, xingou o ministro Alexandre de Moraes, fez aquela palhaçada, esse poodle, ele pegou e conseguiu passar na Argentina o contrário do fim da escala 6x1. As pessoas podem trabalhar, assim, ele prevê escalas de trabalho de até 12 horas por dia, fim das férias, fim das horas extras. Ou seja, o Flávio Bolsonaro da Argentina, ele transformou os argentinos hoje em semi-escravos. Isso sim é trabalho em condições análogas à escravidão, é o que a Argentina hoje vive. Esse é o aliado do Flávio Bolsonaro, é o cara que veio aqui para pegar e falar, vai que é tua, Flávio Bolsonaro, derrotar esses comunistas e tal. E o que o Lula está fazendo, e eu acho que isso é muito importante, de novo, essa inteligência, é pegando, o Lula está falando o seguinte, gente, o povo brasileiro é a favor. Alcolumbre, vamos pegar e entregar para o povo aquilo que o povo brasileiro, em sua esmagadora maioria, é favorável. Hugo Mota, vamos fazer isso. E obrigando o Flávio Bolsonaro, que não tinha nada, nenhuma opinião sobre o assunto, a ter que sair debaixo da pedra em que ele se esconde para pegar e falar dos desígnios malignos dele, que é isso, que é pegar e aumentar a jornada de trabalho, é combater o fim da escala 6x1, é isso. Então, aí, gente, aí o Flávio Bolsonaro vai estar em maus lençóis, porque não é uma questão crucial que todo mundo sente, todo mundo sabe, mesmo quem não passa por isso. Mas ele vai passar. Quando eu vou para o supermercado, que no fim de semana, e eu vejo aquelas pessoas trabalhando, eu fico só pensando, por que essa pessoa não está tendo direito ao descanso que eu estou tendo? Por que essa pessoa não está tendo direito de pegar e também fazer compras, e também passear com os filhos, e também curtir a vida, e também fazer um curso? Por quê? Então, mesmo quem não é afetado diretamente, sabe que isso aí é uma questão humana. É humano que a pessoa possa cuidar da sua família, ter um pouco mais de tempo. Então, eu acho muito legal que o Lula, com essa triangulação aí, os dois amigões novos do Lula, né, o Hugo Mota e o Alcolumbre, que ele combine o jogo, porque isso vai forçar o Flávio Bolsonaro a falar, eu sou contra o povo brasileiro. A votar contra. Ele vai ter que votar contra. Sim. Ou fugir. Será que ele não vai ficar com dor de barriga Vai na fugir. hora? Ou ele vai votar contra, ou ele vai fugir. Sim. Tem notícia melhor? Para dia 31, primeiro ou 2 do mês que vem? É veneno para esse cara, é veneno. Essa é uma pauta que o Flávio Bolsonaro deve falar, meu Deus, tudo bem, Dark Horse, cavalo oculto, cavalo escuro, cavalo manco, mas fim da escala 6x1 é um negócio que coloca ele contra todo o povo e principalmente contra o povo pobre e contra as mulheres, que é quem segura essa onda da escala 6x1 horrorosa. Sim. E a única risada de verdade aqui é do presidente Lula. Ele está gargalhando por dentro. Porque
deu errado, né? Tá aquela musiquinha. O presidente Lula acabou ganhando, ou o Alcolumbre acabou perdendo ao protelar a votação da 6x1. Fosse votado lá logo depois da Câmara, nós estamos falando de quanto? 6 meses antes da eleição? Aí ele ia poder passar tranquilo, e o cara que ele adoraria apoiar, mas não consegue, porque não tem como, por causa das circunstâncias em que ele se colocou e do estado dele, mesmo sem ele passar por votação, que é o tal do Alcolumbre, agora não pode abraçar o Flávio. Hugo Mota também não pode abraçar o Flávio. Sim. Eles estão lascados, eles têm que fazer o que o presidente Lula quer que faça. Por quê? Porque porque acharam que sabiam mais de política do que o presidente. Haddad, a política é uma coisa extraordinária. Veja quando ele vai votar na primeira semana do horário político, a 45 dias da eleição. Vai ter no Jornal Nacional e depois vai entrar o horário político. Antes da novela, contando para as pessoas o que vai acontecer hoje. O presidente Lula vai ter ganho, depois de enfiar 470 votos a favor, nenhum contra e uma abstenção na Câmara, o Senado vai aprovar por 76, 77 votos a favor, nenhum contra e provavelmente 2 abstenções. Uma da lei, né, da regra, que é o presidente do Senado, e a segunda, alguém que vai faltar na votação. Eu achei sensacional isso que vocês levantaram, porque os aliados de Flávio, eles não trabalham para que o presidente Lula não tenha esse ganho eleitoral, eles trabalham para que Flávio Bolsonaro não seja obrigado a votar a favor. É isso, porque senão acabou. Igual lembra que o Sóstenes fez? Caso, né? Não, o que o Sóstenes fez? Sim. Não, porque a gente nos confundiu, porque a gente botou outro projeto, que a gente quer votar 4x3. Nossa. Ele teve que enfiar a viola no saco. Então, mas se acontecer essa votação, vai ser o argumento do Flávio. trazer um votei 4x3. errado, ai que não sei o quê. Porque não tem como justificar um voto contra a essa altura do campeonato, né? Lascaram-se. Lascaram-se. Vamos falar sobre eleição agora? Olha só, coordenadores da campanha do PT pediram a Lula para adotar um tom mais duro para se distanciar das investigações da Polícia Federal que envolvem o filho Fábio Luiz Lula da Silva. Segundo o Estadão, a orientação é que Lula afirme que pais não podem ser responsabilizados por atos de filhos adultos. As investigações que citam Lulinha e o ex-chefe de gabinete Marcola têm gerado preocupação no Planalto. A expectativa da cúpula petista é que Lula adote esse tom na entrevista ao Jornal Nacional, que acontece amanhã, quinta-feira, na véspera do início da propaganda eleitoral no rádio e na televisão. O PT também pretende manter a pressão sobre as suspeitas financeiras que envolvem Flávio Bolsonaro. Vamos chamar para essa conversa agora a Maíra Goulart, que é professora de Ciência Política da UFRJ. Maíra, sempre um prazer te receber, seja bem-vinda, bom dia. E aí, quero te ouvir em relação a essa estratégia, então, que o PT pede para que Lula adote, lembrando que ele confirmou presença nessa sabatina do Jornal Nacional, que tem entrevistado aí os candidatos. No sábado, se eu não me engano, depois vai Flávio Bolsonaro, e daí, inclusive, na sexta? Cury, é verdade. Então, Lula quinta, sexta Flávio Bolsonaro, e há um temor ainda maior em relação ao Flávio Bolsonaro, porque a gente tem a lembrança de como ele se saiu nos debates quando concorreu ao governo do Rio de Janeiro, aquele baque, aquele cara que hoje em dia tem uma televisão na cara, ele estava desesperado agora de manhã, falando, Flávio, não vá! Não vá! Isso! Ontem à noite, né? hoje de manhã. Por que será? Pois é. Maíra, bom dia. Bom dia, gente. Olha, sobre a sabatina. O presidente Lula é alguém que já foi bastante experimentado no mundo das sabatinas. Eu me lembro vivamente na eleição passada que ele se saiu muito bem. E acredito que, diferentemente daquilo que a gente está observando no caso dos debates, né, que tem pouca influência, eu acho que assim como os debates têm pouca influência sobre um eleitorado generalizado, não diz tanto a respeito desse eleitorado que a gente precisa para ganhar a eleição. Vou falar bem fácil para todo mundo entender. Essa é uma eleição muito disputada. A imensa maioria dos votos já tem dono. Então, o que está em jogo são poucos votos. Então, para esse eleitor, tudo conta. E acredito que a sabatina na Rede Globo vai ser um elemento determinante, sim, porque a gente não está falando de uma multidão de pessoas, e aí a gente vai discutir se é internet, se é televisão. A gente está falando de pouca gente. E são pessoas que já
já não se definiram a partir dos conteúdos nichados da internet. Essas pessoas que não se definiram até agora provavelmente não estão em nenhuma bolha de dissonância cognitiva, nenhuma lista de transmissão, não são a tia do Zap. São pessoas que vão estar ali paradas e vão ouvir alguma coisa no Jornal Nacional. Por isso que campanha de televisão e rádio ainda faz sentido. Por isso que esses eventos, como debates, eventos mais tradicionais, embora eles não tenham um grande impacto no agregado, eles podem ter impacto nessa minoria que ainda não se definiu. E aí eu vou amarrar com uma coisa que vocês estavam conversando antes de eu entrar, mas que eu ouvi, que é sobre a 6x1. A 6x1 pode pegar esse eleitor, que é um eleitor que não é muito politizado, que não está muito interessado, que está na correria, que está correndo atrás do dia a dia deles. E, olha, realmente um dia mais de folga é uma coisa legal. Queremos um dia mais de folga. Então, assim, a gente tem que começar a pensar em quem é esse eleitor que ainda está disponível para votar em um dos lados. E, obviamente, que a gente quer ver nessa sabatina do Jornal Nacional Flávio Bolsonaro sendo questionado sobre a escala 6x1. Porque se essa questão Dark não Horse aparecer... 6x1, não precisa perguntar sobre mais nada. Puxa vida, né? Laura, Edu? Eu acho que a linha tem que ser essa mesma que o Lula e o PT estão optando. O Fábio Luiz, independentemente de qualquer juízo de valor que a gente faça sobre ele é adulto, ele responde pelos atos dele. E isso não é uma coisa difícil de explicar, só é difícil de explicar para mafioso. Mafioso é que acha que, olha, o filho é o cara que vai pegar e fazer aquilo que ele manda. Vai perguntar numa favela como é que a coisa anda. A mãe pega, a mãe que leva o filho e fala, filho, vai lá e se entrega. Pega dentro do camburão, puxa pela orelha. Vai lá dentro do camburão, puxa a orelha do filho e fala, pô, cara, olha onde é que toda você... a chance. Então, eu acho que o grosso das famílias brasileiras entendem perfeitamente essa conversa de que, olha, o sangue não tira autonomia de ninguém. A genética não tira autonomia de ninguém. Você escolhe o seu caminho. E você escolheu o caminho errado, você pague por isso. Eu não estou falando que o Fábio Luiz escolheu o caminho errado, mas eu estou dizendo que a linha correta é essa. Quer dizer, quem fez, pague. O pai não paga pelo filho, a mãe não paga pelo filho, a avó não paga pelo neto. É assim que funciona e as pessoas entendem isso. É aquela coisa, é a mãe que está na igreja e o filho que eventualmente está no crime. Ela é culpada? Não, gente, calma, muita calma. E as famílias pobres entendem isso com clareza. Então eu acho que o Lula está corretíssimo. Veio perguntar do Fábio Luiz, o Lula responde. Ele tem que responder pelos atos dele, que é o que o Lula está falando. O que mais você quer saber? Sim. O que mais? Podemos ir para o próximo passo, fim da escala 6x1, podemos ir para o próximo passo, reativação da indústria, queda da taxa de emprego, podemos ir para o próximo passo, que é isso. O Lula não tem que responder pelos atos de ninguém, ele tem que responder pelos atos do seu governo, pelos atos dele como presidente da República. Portanto, eu acho corretíssimo, eu acho que isso entra fácil na compreensão que a maioria do povo brasileiro tem sobre essas situações críticas. Cada um que responda pelo que faz. Então eu acho corretíssimo e eu acho que é a melhor forma de encurtar esse assunto. Não tem que mas sim, mas não, mas mais sim. Ou menos. O Flávio Bolsonaro está sendo cobrado pelo quê? Pelo que ele fez. Não é pelo que o pai dele fez, é pelo que ele fez. E pelo que ele continua fazendo, repetindo o pai. Mas aí é problema dele. O Dark Horse é problema dele. Ninguém está cobrando o Flávio Bolsonaro. Mas o seu pai isso, o seu pai aquilo. Não. Você fez o Dark Horse. E se você está defendendo as mesmas coisas criminosas que o seu pai defendeu, então você vai ter que responder por isso também. Para mim é simples, é claro. E não acho que precisa de muita capacidade para perceber que é por aí que o Lula tem que agir mesmo. Eu queria fazer uma pergunta para a professora Maíra sobre os resultados das pesquisas que saíram de estados ontem. A gente vai passar por isso? Não. Então posso já trazer? Posso? Sim. Professora Maíra, trazendo já no ponto. Ontem saíram essas pesquisas estaduais da Quest. E o dado que mais me chamou a atenção, de todos, além de governadores, alguns, né, a queda do Cleitinho me chamou a atenção. Mas fora essa, que tinha 40 e tantos %, caiu para 29%. Fora essa,
que me chamou a atenção foi o empate técnico do presidente Lula nos 3 maiores colégios eleitorais do Brasil. São Paulo, exatamente 30-30. Rio de Janeiro, se não me falha a memória, 31-29, mais ou menos a mesma coisa em Minas Gerais. Isto é um dado novo, né, professora Maíra? É aqui que o presidente Lula, geralmente, e no Sul ele perdendo, essa quantidade de eleitores tão maior no Sudeste que pode ser decisiva nesses que você estava apontando, não é? Perfeito. Se a gente for acompanhar a série histórica das pesquisas, a gente tem as seguintes tendências, né? O presidente Lula tendencialmente vencendo entre mais pobres, não brancos, não população economicamente ativa, mulheres, pessoas idosas. E Flávio Bolsonaro vencendo em pessoas mais ricas, pessoas da população economicamente ativa, de 35 a 45 anos e homens. Isso em termos de segmentos populacionais. Se a gente for para território, a gente tem Nordeste votando uma ampla margem de votos no presidente Lula, Centro-Oeste e Norte votando no candidato de oposição, o Norte que mudou, né, nas últimas eleições, ele está cada vez mais votando parecido com o Centro-Oeste, e o Sul votando no candidato de oposição ao Partido dos Trabalhadores também. O Sudeste sempre foi uma dinâmica de swing voter, né? A gente tem mais swing voter, por quê? Porque cada um desses nichos, não brancos, não população econômica, as clivagens internas dentro do Sudeste são mais expressivas. O Sudeste não se comporta de maneira monolítica. Mas sim, o que a gente observa é um enfraquecimento do bolsonarismo, da liderança de Flávio Bolsonaro sobre a direita no Sudeste. No caso do Rio de Janeiro, isso é emblemático. A associação da família Bolsonaro e do Partido Liberal com o crime organizado implodiu a chapa deles para o governo do Estado e para o Senado. Né, ainda não saiu o resultado das eleições, mas eles viriam de um patamar e estão indo de um patamar muito aquém daqueles que estavam. E isso tem auxiliado, sim, na votação do presidente Lula. Acredito que em São Paulo isso esteja, de alguma maneira, se consolidando pela falta de capacidade de Flávio Bolsonaro de trazer consigo, de modo monolítico, de modo consensual, a liderança desse grupo de direita. Perfeito. Deixa eu trazer agora em relação à campanha de Flávio. Falamos sobre Lula. Inclusive, o presidente Lula não tem agenda de campanha hoje, quarta-feira, viu? O senador Flávio Bolsonaro tem em Arapiraca, no interior de Alagoas. A campanha prevê carreata e encontro com empresários. A passagem pelo estado começou ontem, mas teve baixa adesão de lideranças locais. Em Maceió, Flávio participou de carreata, conversou com empresários e foi a um evento evangélico. O candidato ao governo pelo PSDB, João Henrique Caldas, o JHC, não participou da agenda. Arthur Lira, do PP, que é candidato ao Senado, apoiado por Flávio, também manteve distância. Lira só apareceu à noite, na Assembleia de Deus de Maceió. Mesmo no palco, ele e Flávio não ficaram lado a lado. Flávio se manteve sempre com Alfredo Gaspar, que é alagoano. No discurso, prometeu manter o Bolsa Família. Veja. O discurso para o Nordeste vai ser de melhorar, de proteger o nordestino, não só na parte da segurança pública, mas também de acolhimento, porque os programas sociais como o Bolsa Família não podem ser a última coisa que o governo faz por alguém, tem que ser a primeira. Nós vamos garantir aqui o Bolsa Família, as pessoas que precisam, e vamos oferecer muito mais, vamos oferecer melhorar a vida dele. E fora isso, a gente tem que olhar para o Nordeste como sendo uma solução para o nosso Brasil. Isso, o Nordeste vira solução para o Brasil nesse momento de eleição, né? Oferecer o Bolsa Família e muito mais. Não, a campanha do Flávio toda está pautada em fazer propaganda do que já existe, né? Em dizer que vai criar, ou pelo menos manter o que já existe e que é do governo Lula. Então é isso que a gente viu até agora. Professora Maíra, quero te ouvir. Acho interessante mostrar como que a direita está se fragmentando nesse tema, né? Quem assistiu o debate do domingo viu um Renan Santos batendo de maneira muito ofensiva, agressiva contra os beneficiários do Bolsa Família.
Jair Bolsonaro já aprendeu durante a sua presidência que isso não é possível, né? Se a gente for ver a série histórica da aprovação do Bolsonaro, ela era uma antes do auxílio emergencial e outra depois do auxílio emergencial. O auxílio emergencial foi determinante para que essa popularidade não tivesse se dissolvido logo no início. Acho que Flávio está tentando manter uma ambiguidade. Qual o desafio dele? O desafio dele é que ele quer se apresentar como candidato dos mercados, da austeridade fiscal, e a gente tem visto, não sei se vocês estão acompanhando, mas a gente tem visto na mídia tradicional cada vez mais uma estridência nesse discurso de que o país está à beira de quebrar. A gente está acostumado, né? Isso, periodicamente a gente tem está contratado que periodicamente vão dizer que o PT vai quebrar o país, porque eles passaram 12 anos falando isso de maneira ininterrupta, de que o PT ia quebrar o país, toda vez que os dados econômicos vão bem, sempre eles botam os dados econômicos indo bem, né? E aí no final diz, mas isso quer dizer que no final tudo vai dar errado. Né? Eu acho interessante essa associação entre dados econômicos positivos e a ideia de que isso vai gerar necessariamente inflação e crise. E o Flávio Bolsonaro tem esse desafio de fazer um discurso para Faria Lima, dizendo que ele vai cortar, que vai acabar, que vai enxugar, que vai deixar todo mundo à míngua e botar o dinheiro todo no mercado financeiro para que eles sejam cada vez mais milionários. E a necessidade de ganhar uma eleição. E quem vai votar na eleição não é o mercado financeiro, embora nessa contratura histórica, infelizmente, a gente tenha cada vez mais pessoas comuns, pessoas de classe popular se comportando, se acreditando, se identificando como grandes investidores do mercado financeiro, que não são. São pessoas de classe popular, da classe trabalhadora, e esquecem esses vínculos. Perfeito. Laura, Edu... Não, eu queria só falar, porque o tom de voz do Flávio Bolsonaro, nessa fala que nós escutamos agora, você vê que ele está farol baixo mesmo, né? Que ele está quase que melancólico, né? Porque, na verdade, o grande problema dele é que ele fala do Bolsa Família a contragosto, né? Ele fala do Bolsa Família, nós não vamos cortar o Bolsa Família. Mas, cara... O Nordeste não é mais Bolsa Família, entendeu? O Nordeste tem Bolsa Família, como tem em todo o país, mas o Nordeste é aquilo que você estava falando. Desde a eleição do presidente Lula, você tem o Nordeste antes do Lula e depois do Lula. E o Nordeste depois do Lula não é o Nordeste do Bolsa Família. Eu me lembro que eu trabalhava na Editora Abril, e tinha uma cidade no Piauí chamada Batalha, que era a cidade com os indicadores sociais mais horrorosos do mundo e tal, era um horror. Aí a Abril fez uma campanha, vamos mandar recursos para a Batalha, era caridade. Sim. Então isso, até aí a Editora Abril chegava, vamos fazer uma caridadezinha ali e tal, não sei o quê. Então muita gente ainda vê o Bolsa Família como uma caridade e não como uma política pública. Só que o Nordeste foi muito além da caridade. O Nordeste hoje, você pega o Piauí virou um campo verde. Você pega a transposição do Rio São Francisco, você pega a fundação de universidades, um monte de universidades. Nós mostramos o Centro de Inteligência Artificial no Rio Grande do Norte. Você pega, o Nordeste virou um canteiro de investimentos e tal. Então, quando esse idiota do Flávio Bolsonaro fala nós vamos continuar com o Bolsa Família, como se estivesse oferecendo uma caridade para esse povo já superou em muito essa etapa de precisar de uma caridade alheia. Eles estão fazendo a própria história e o Lula está mandando investimento para a produção de novos cientistas, para a produção de novas indústrias. Então é outro momento. O Nordeste que hoje existe não é o Nordeste que, coitadinhos, é o Nordeste que... E é isso que, inclusive, eu acho que faz tão bem para o povo nordestino na candidatura do Lula, porque é um negócio que deu autoestima para o Nordeste. Os nordestinos hoje têm orgulho de falar, nós somos bom mesmo, nós somos cultura, nós somos raiz, Eu acho isso tudo... O Flávio Bolsonaro não consegue se antenar com esse sentimento do povo nordestino que faz com que eles tenham essa lealdade ao presidente Lula, porque não é qualquer coisa, não foi um governante qualquer que deu umas migalhas para o Nordeste, como sempre o Nordeste foi tratado, com migalha. Não, entendeu que aquilo lá é um foco
de cultura, de inteligência, de sabedoria e de tudo, né? O Nordeste, eu torço muito pelo Nordeste, porque minha família é de lá do Piauí, e eu acho que é um lugar que tem essas virtudes todas. E nós estamos aprendendo a respeitar o Nordeste. Isso é que eu acho que é mais impressionante. Os sudestinos, que eram tão arrogantes, nós é que sabemos fazer as coisas, os sudestinos estão perdendo de goleada em tudo que diz respeito à criatividade para o povo do Nordeste. Perfeito. Edu? Eu queria mais uma coisa perguntar para a professora Maíra. A gente estava falando muito na nossa primeira hora aqui hoje de soberania, defesa e soberania. Já tem algum indicativo, a gente tem visto alguma coisa que indique que isso é um discurso que está pegando, para além daquelas pesquisas que nós tivemos no primeiro semestre, como forma de escolha de voto em favor do presidente Lula? Isso é algo que é verificável ou apenas é uma percepção por enquanto? Bem, as pesquisas, elas têm dado posicionamentos muito medianos, né? A gente tem o eleitor do Lula tendo um entendimento positivo em relação à performance dele de contestar o presidente Trump, e o eleitor do Flávio com aquela preocupação da tarifa. Mas por quê, né? Porque essas preferências, preocupação com tarifa, já é um preditor de voto na direita. É muito difícil alguém que tenha uma preocupação com tarifa não ser um eleitor já de direita. Então, eu acho que talvez a pesquisa, o survey, não seja um bom determinante para ver o quanto essa questão da soberania pegou. Eu usaria um outro determinante, se vocês me perdoassem, que é o próprio debate, o discurso dos outros presidenciáveis. Vou lembrar de novo o debate de domingo. Todo mundo ali falou em soberania. E acho interessantíssimo o quanto que esse significante soberania está flutuando para significar diferentes coisas conforme o porta-voz. No campo da direita, soberania está significando combate ao crime. Para a gente ser soberano, a população tem que ter o direito de envio, a bandidagem não pode ficar restringindo o direito da população de andar na rua. Na direita ainda mais radical, que é esse Renan amalucado, a soberania, ele coloca a ideia do país de joelhos, ou para a China ou para os Estados Unidos. Para a China, porque a esquerda estaria abrindo o Brasil para a China e a direita para os Estados Unidos. No discurso do presidente Lula, a gente retoma um ideal de soberania muito tradicional, que é a ideia de soberania popular, de autodeterminação dos povos, que é o que vem conduzido as relações exteriores no Brasil desde o movimento dos não alinhados em 1955. Então, eu acho que um bom indicador que essa questão da soberania tem tido impacto é porque as elites políticas têm falado muito nisso, e elas com certeza têm trackings, têm outras formas de mensurar mais específicas do que essas grandes pesquisas agregadas, que, na minha opinião, eu tenho falado muito sobre isso, essas preferências, quando elas estão organizadas por esses institutos de intenção eleitoral, elas acabam filtradas pela identificação com um dos campos. Então, quando você pergunta para a pessoa, você gostou de ser desonerado do imposto de renda? Ela vai filtrar essa pergunta pelos gatilhos ideológicos. Então, acaba sendo difícil aferir realmente qual é o posicionamento da pessoa em relação àquela pergunta específica. Deixa eu trazer uma última pergunta em relação ao processo eleitoral. A partir dessa notícia, a Polícia Federal apertou o cerco sobre a produção do filme Dark Horse. A corporação solicitou à produtora responsável a apresentação voluntária de contratos, faturas e comprovantes de financiamento da obra. A defesa da empresária Karina Ferreira da Gama classificou essa medida como uma devassa indevida. Em nota, a produtora reafirmou a regularidade da execução financeira e diz que as contas já foram apresentadas às autoridades. A pressão sobre a produção aumentou depois que o ministro Flávio Dino, do STF, autorizou o compartilhamento de dados da Polícia Civil com a investigação federal. O candidato Flávio Bolsonaro desistiu de apresentar uma prestação de contas própria. A investigação continua e a PF agora busca detalhar como os recursos foram contratados, transferidos e gastos na produção desse filme. E daí, professora Maíra, para finalizar,
Qual é o impacto que Dark Horse ainda tem de potencial para abalar a candidatura Flávio? Porque na semana passada a gente teve uma avalanche de notícias em relação a Fábio Luiz, tentando de fato derreter a candidatura do presidente Lula. E agora, nesse momento, a gente, por conta dessas ações de Flávio Dino e do STF, a gente volta a ter o caso Dark Horse aí no foco das notícias. Mas é isso, já se passaram 3 meses e a gente não está vendo a candidatura de Flávio ser tão abalada assim por conta desse escândalo, que é, como a Laura lembrou, é pessoal, é do Flávio. Não é o caso de Lula, que é uma investigação que é pertinente ao filho dele. Aí não, é Flávio que está envolvido nisso tudo. Eu volto para como a gente começou a nossa conversa. É muito difícil mensurar impacto quando a gente tem uma porcentagem tão grande do eleitorado já fidelizada, que vai votar no Flávio Bolsonaro até se tiver uma foto dele pelado com o Bocaro abraçando ele, não é aquela foto horrorosa de sunguinha que ele colocou, não. Esse eleitorado já vai votar no Flávio, por quê? Não porque seja retardado, mas porque o condicionante do voto deles é o antipetismo. A gente não tem que desqualificar também o eleitor. O que condiciona, o que determina o voto dele, não é que esse eleitor seja ingênuo, que acha que o Flávio Bolsonaro é gente boa, que queria tomar um chopp com ele. Isso é uma parcela muito pequena do eleitorado. A maior parte do eleitor do Flávio Bolsonaro, ele é antipetista. E tem suas razões para isso. E vota de acordo com esse entendimento. Só que essas duas magnitudes, o antibolsonarismo e o antipetismo, não amealham a totalidade dos votos. O que está em disputa é uma parcela muito pequena do eleitorado. E para essa parcela, tudo conta. Qualquer um pontinho, até aquilo que não é capturado nas pesquisas, conta. Então, é importante sim manter esse escândalo presente no cenário. Por quê? Porque esse eleitor, que não está capturado ainda, ele vai definir o voto dele 1 semana antes da eleição, 3 dias antes, no dia da eleição. E aí é importante estar com a pauta na mão. Você ter a pauta na mão para acessar esse eleitor que ainda não pensou, que não quer pensar, que não gosta de pensar sobre política e que vai ser premido pela altura da eleição e vai pegar o que tiver na pauta da mídia naquele momento para extrair as suas considerações sobre os melhores candidatos ou menos piores. E aí, eu acho importante construir uma narrativa que coloque em perspectiva não só o fato de que o escândalo do filho do presidente Lula não é pessoal, não é com o presidente Lula, coloque em perspectiva o fato de que boa parte daquilo que ele está sendo acusado, né, de tráfico de influência, a influência não foi bem sucedida, ou seja, os resultados dessa influência não se concretizaram, ou seja, você pode pagar alguém para tentar influenciar alguma coisa, mas se isso não foi influenciado, só mostra o quê? Que esse dinheiro foi mal gasto e que no final não resultou em nada. Acho que isso tem que construir uma narrativa em torno disso e principalmente a magnitude do recurso, né? Porque a gente está falando de recursos de magnitudes distintas. O escândalo Dark Horse é um escândalo de um valor incomensurável e que certamente precisa se descolar dessa ideia de filme. É muito mais do que um recurso para um filme e, a meu ver, eu tenho falado isso desde o início, é muito mais do que recurso para uma campanha. A família Bolsonaro está interessada em ganhar a eleição? Tá, mas ela está interessada em fazer caixa, em ter dinheirinho e se manter viva financeiramente. E foi essa a bocada que eles encontraram com Daniel Vorcado. Perfeito. Professora Maíra, sempre um prazer te receber por aqui. Muito obrigada por mais essa. Um beijo para você, até uma próxima. Eu que agradeço, gente. Um beijinho. Até. Querem complementar? Eu acho só, inclusive, é um detalhe disso tudo, né, que a professora Maíra, inclusive, trouxe. A gente está falando sobre essa sabatina que vai rolar no Jornal Nacional, né? Então, quinta-feira, Lula, sexta-feira, Flávio Bolsonaro. É isso. Lula tem como se defender muito facilmente desse escândalo que o liga a Lulinha, que querem tentar ligar com Lulinha, com o Fábio Luiz, no caso. Já Flávio vai ter que responder e vai ser questionado, eu imagino, duramente sobre isso, que ele tem que prestar contas. Ele precisa apresentar contas e explicações sobre o que foi esse financiamento do Dark Horse, Laura. O que eu acho? Eu acho que a gente fica cobrando do eleitor que o eleitor se sensibilize com a roubalheira que parece estar envolvida nessa história do Dark Horse. E a gente é muito rigoroso com o eleitor. Mas vamos lembrar, né? Quer dizer,
o Flávio Bolsonaro teve uma queda substancial, tava tudo empatado ali. Aí ele teve uma queda substancial logo depois da divulgação do Dark Horse. Ou seja, o eleitor respondeu. O problema é que logo na sequência, a grande imprensa pegou e falou, não, todo mundo é corrupto. Sim. O Flávio é corrupto, mas o Lulinha também está fazendo estragos terríveis na campanha do... Quantos editoriais saíram? Quantos editoriais saíram? Então, eu acho que eu não estou esperando muita firmeza na cobrança do Flávio Bolsonaro na sabatina do Jornal Nacional. Não estou. Eu estou esperando que eles ocupem exatamente como se fossem escândalos similares, como se envolvessem quantias similares. Quer dizer, nós estamos falando, é aquilo que a Maíra estava falando e que a gente está falando o tempo inteiro. Não teve dinheiro na história do tal do tráfico de influência que o Lulinha, ou Fábio Luiz, fez. Não teve dinheiro. Portanto, não teve propina. Portanto, não teve... Enquanto o outro lá pediu mais de 100 milhões, recebeu 65, 62. Isso aí não dá para tratar com equivalência. A rigor, se o Jornal Nacional, se os jornalistas quisessem fazer jornalismo com mínimo de isenção, deviam pegar e falar o seguinte, nós vamos cobrir o seguinte, proporcional ao dinheiro desviado. Flávio Bolsonaro, 65 milhões. Lulinha, 0. Então, 0 tempo para abordar esse assunto no Jornal Nacional e 65 bilhões de tempos para o Flávio Bolsonaro se explicar. Mas não é assim. A grande imprensa está operando, e eu acho que a queda do Flávio Bolsonaro só não continuou ocorrendo porque a grande imprensa está operando para blindar o Flávio Bolsonaro. Não com a esperança de que ele ganhe. A esperança não é que ele ganhe. A esperança é que o Lula não chegue tão forte para o Tetra. Se o Lula chega fortão no Tetra, a burguesia treme. Mas se o Lula chegar meio acuado, meio na marca do pênalti, ganhou ali, mas foi nos últimos 45 minutos, o Lula chega mais mole para negociar com o mercado financeiro. Então eu acho que é isso. Acho que o jogo que eles estão jogando é o jogo que já dá por perdido, mas eles não querem que seja de goleada. O Lula ganhando de goleada é um problema para eles. Edu? Eu tenho curiosidade. Bom, a ver pelos dois governadores que passaram e pelo escrutínio do Jornal Nacional, eles foram muito o que aconteceu no governo. Né? Até porque depois o Caiado, por exemplo, disse que não tem... Na hora que foi perguntado sobre aposentadoria, o que ele iria fazer, ele falou, eu não estou passando aqui por uma anamnese. Ou seja, ele não sabe o que ele vai fazer. Vou consultar meus especialistas, isso, é isso. Agora, virão dois candidatos, um que teve governo, Sim. E um que nunca teve nada, que não escândalo. Senador absolutamente inexpressivo, que não pelo fato de boa parte desse mandato dele como senador ter sido durante o período que o pai dele era presidente, e escândalo atrás de escândalo. Acho que não tem muito como eles evitarem tratar desse assunto. Sim. Vão tratar do quê? O que o senhor fez na vida? Quais foram os seus projetos? O seu programa de governo, que é a gente sabe o que é, porque não é. Então eu tenho muita curiosidade em como vai... Eu acho que é meio impossível sair fora dos escândalos de Flávio Bolsonaro. O problema é caber todos. O problema é que todos, se for tratar desde quando era deputado estadual, rachadinha, até chegar no Dark Horse. Então... Passando pelo irmão dele, Eduardo sim, Bolsonaro. Como é que esse cara... Pergunta como é que esse cara está sendo... Enfim, o que tem para tratar com ele, o passado dele é só escândalo, roubalheira, safadeza e suspeita. Então, não tem como fugir. E diante disso, será que ele vai mesmo? Porque eu estava falando aqui, tem gente pedindo, por favor, não vá. Vai se borrar de novo, né? Como ele se borrou lá naquele debate, que chama de Flavinho Desmaio. Um motivo para não comparecer. Dor de barriga. Uma dor de barriga, vai ser internado no hospital. A família Bolsonaro tem esse costume, tem essa né? coisa boa. Então, quando está com problema, se interna. Exatamente.
Vamos lá, vamos rodar nossa pauta. Os jovens brasileiros estão otimistas com o futuro, mas também preocupados com dinheiro. Uma pesquisa da Fundação Itaú mostra que 91% acreditam que estarão melhor financeiramente daqui a 5 anos. Ao mesmo tempo, 61% têm medo de não conseguir pagar as contas e ter uma vida tranquila. Para entender essa contradição, o que os jovens esperam do mercado de trabalho, a gente conversa agora com a Carla Chiamarelli, gerente do Observatório Fundação Itaú. Carla, seja bem-vinda, bom dia para você. Explica para a gente primeiro, então, o que a pesquisa mostra em relação às ambições desse jovem. Vamos começar por mercado de trabalho aí. Conta para a gente, bom dia. Bom dia, é prazer estar aqui falando com vocês, disseminando essa pesquisa, né? Que eu acho que ela traz bastante dado até para o mundo do trabalho mesmo, se rever, refletir, né? Eu acho que ela traz elementos aí para políticas públicas. Então, uma pesquisa muito interessante e foi perguntado sobre qual é a relação, né, dos jovens com o mundo do trabalho e com a continuidade e com os estudos e essa relação entre estudo e trabalho também, né? E sobre os desejos que eles têm. Então, eu acho que foi uma pesquisa que trouxe bastante evidência que os jovens estão com um propósito, sabe? Eu acho que o que nos motivou a fazer essa pesquisa foi, né, um comentário que está geral, muitos falando que os jovens não querem mais ser CLT, que os jovens não gostam de ser CLT, que eles querem ter autonomia. Então, isso nos motivou a fazer essa pesquisa. Eu acho que os dados revelam que os jovens têm propósito, que eles têm clareza de que esse é o momento mesmo de ganhar experiência, né, de ter um trabalho estável, de ganhar experiência, para no futuro aí pensar num caminho mais solo e autônomo, né, de sucesso, né? Então eu acho que os dados mostram que os jovens querem ter sucesso no futuro e para que isso aconteça eles têm que ter experiência no presente. Em relação a esse trabalho com carteira assinada e autônomo, né, tem um dado bem interessante. A pesquisa mostra que 30% dizem querer um trabalho com carteira assinada hoje. Mas quando eles pensam nos próximos 5 anos, daí esse número cai para 16%. Já a preferência pelo trabalho autônomo sobe de 28% agora para 42% daqui a 5 anos. O que explica isso? Tem uma motivação para isso? Eu acho que é parte do amadurecimento, né? Porque eu acho que assim, o que eu fiquei feliz é de ver que agora eles querem um trabalho estável com carteira assinada, ou o segundo percentual, que é 28%, próximo disso, é um trabalho estável, ainda que sem carteira assinada. O jovem, ele tem, o repertório dele é o que está próximo dele, né? Então, a projeção, o projeto de vida, ele é feito muito pela referência, né? Então, eu acho que muitos, sobretudo as classes D e E, elas têm como referência, muitas vezes, pessoas que estão no mundo do trabalho formal, mas que não seguiram carreira, que muitas vezes não prosperaram na carreira, né? Então, elas têm, às vezes, uma experiência que é uma falta de conhecimento de que você pode entrar num trabalho formal, carteira assinada, e lá dentro desse trabalho você prosperar, né? Eu dou sempre o exemplo, por exemplo, do presidente do banco. Ele entrou como aprendiz e hoje ele é presidente do banco, ele prosperou ali dentro. Mas quando ele faz uma projeção de futuro, ele entende que agora ele tem que ter uma estabilidade para ganhar experiência, para daqui para frente ele ser dono do próprio negócio e prosperar. Eu acho que ele vê ser dono do próprio negócio como uma prosperidade, que desconstrói um pouco o que tem sido falado de que ele quer ter horário, ele quer ter flexibilidade de horário, ele prefere ser entregador muitas vezes do que ter uma carteira assinada. Não estou desqualificando de forma alguma, todo trabalho digno é um trabalho digno e valioso, né? Mas eu estou querendo dizer que o trabalho CLT, ele é uma conquista do trabalhador de muitos anos, né? Então, eu acho que o jovem, muitas vezes, quando ele se projeta em não, talvez, querer isso no futuro, é que o exemplo que ele tem, talvez o repertório que ele tem próximo dele, é de uma não ascensão nesse universo. Então, aí ele projeta, a partir dessa experiência do hoje, uma prosperidade como dono do seu próprio negócio amanhã. Eu acho que faz parte da maturidade mesmo. Perfeito. Deixa eu até trazer mais uns dados para jogar para a Laura e para o Edu. Olha só.
Sobre o ambiente de trabalho, 62% aceitariam ganhar menos para ter menos pressão e estresse, ou seja, qualidade de vida, e há uma busca por isso, né? 69% dos que já trabalharam pediram demissão por vontade própria. Sobre inteligência artificial, 97% veem a tecnologia como uma aliada para aprender e crescer. Mas 90% acham que a inteligência artificial pode acabar eliminando vaga. Há um receio em relação a esse uso da inteligência artificial, da mecanização, né? Entrada no trabalho, 49% apontam a falta de experiência como uma principal barreira. Cursos técnicos, 91% veem a formação técnica como o caminho mais rápido para conseguir o primeiro emprego. Então, bastante interessante. Tem aí um apanhado bem geral sobre como os jovens veem e enxergam hoje esse mercado de trabalho. Laura, Edu, dúvidas, questionamentos, apontamentos? Muito legal essa pesquisa, muito bacana mesmo. E que legal que os jovens estão tão... É isso, né? Maduros mesmo, né? Olhando para o mercado de trabalho com um senso de realidade muito grande. Eu acho que... Mas eu me lembro que eu olhava para essas pesquisas que falavam eu não quero ser CLT, eu sou contra a CLT, eu acho a CLT uma porcaria. Vamos combinar, o mercado de trabalho estava mesmo muito ruim. Quer dizer, o número de pessoas que tinham a possibilidade de estar no mercado de trabalho numa condição... Quer dizer, a gente tinha desemprego em massa, a gente tinha crise das empresas, a gente teve pandemia, a gente teve tudo isso. Quer dizer, é lógico que o mercado de trabalho se desestruturou loucamente. Hoje em dia a gente tem uma situação que é quase de pleno emprego e o número de pessoas com carteira assinada aumentou pra caramba. Então, é lógico que o cara olha para essa realidade de uma maneira muito diferente da maneira que via um mercado de trabalho que estava desmoronando, né, por conta de um bolsonarismo, de um governo completamente louco, caótico, junto com uma pandemia, junto com tudo. Quer dizer, eu acho que durante um certo tempo a gente ficou com essa coisa, o emprego CLT acabou. O emprego CLT é o único que dá garantia. Os jovens sabem disso hoje, porque antes não podiam saber, porque não tinham nem como ser contratados. Hoje em dia é isso, né? Ele tem referência às outras. O cara que tem direito à folga, tem direito a férias, tem direito a 13º, tem direito a... Mas o cara quer mais. Eu também quero ser dona da Volkswagen. Eu quero. Eu não vou ser. Eu quero criar uma Volkswagen, inclusive. Né? Isso. Mas eu acho que o importante é isso. Quer dizer, são jovens que eles têm sonhos, eles têm desejos, e eu acho que isso é maravilhoso. Mas, acima de tudo, parece que eles têm método. Eles querem estudar, querem fazer uma escola técnica, veem a escola técnica como uma possibilidade de chegar lá. Ou seja, eu estou achando que essa juventude nossa tá bacana, né, Carla? Eu estou achando que o perfil que vocês estão trazendo é um perfil muito bem informado, inclusive. E outra coisa que eu queria te perguntar, agora isso eu queria te perguntar, é o seguinte, também acho que teve uma certa... As pessoas caíram na real sobre o que são as plataformas, né? Quer dizer, antes o cara achava que ele era o empresário de si mesmo, ele mandava no tempo, ele trabalhava quando ele queria. Agora, depois desses anos de experiência com as plataformas, está vendo que não, que a plataforma é um poder muito terrível e que não te dá direito nenhum. Então, acho que também essa parte aí também ajudou, né? Quer dizer, um cair na real do que é a plataformização da vida, né? Eu acredito que sim. Eu também fiquei muito contente com os resultados por ver o propósito, né? São jovens predominantemente entre 20 a 29 anos, né? Que a gente tem 35% entre 20 e 24 e 40% entre 26 e 29. Então, são jovens que, se tiverem com a idade certa, já estão acabando, né, o ensino básico. 41% deles disseram já estar na universidade, né? Então, acho que essa experiência também no primeiro trabalho, quando a gente olha para a renda, eu acho que um ponto que me chamou a atenção nessa pesquisa é a diferença ainda entre classes sociais, né? Então, assim, a gente tem bastante diferenças entre classe D e E e classe AB, o que mostra uma janela de oportunidade para políticas públicas mesmo serem pensadas para essa população mais D e E, tanto de acesso à universidade como inclusão mais formal no mundo do trabalho, né? Porque quando a gente olha
Por exemplo, a média é 44% com CLT. É maior que a média da população em geral, que é 38% com carteira assinada, mas quando a gente olha para a D e E, isso é 35%, né? E para a classe AB isso é 43%. Na classe C predomina maior, que é 49%. Então, acho que tem essa janela de oportunidade. E eu acho que também os jovens, eles estão colocando um pouco de limite, sabe? Assim, porque eu acho que quando eles falam isso, né, de 62%, por exemplo, prefere ganhar menos para ter uma vida mais com pressão, acho que eles também se espelham muito nos pais, assim, né? Que chegam falando, nossa, foi estressante, só pensam no resultado. Então, eu acho que eles também vêm um pouco com esse propósito de colocar limites também em como as relações de trabalho têm que se dar no ambiente formal, né? Então, eu acho que isso é interessante também. Eu acho que a plataformização que você está falando é uma tendência, né, quando a gente olha para o futuro do trabalho, mas ao mesmo tempo ela tem que ter garantias básicas, né? Então, eu acho que os jovens estão muito nessa pesquisa, eles mostram muito assim as condições de trabalho que tem que estar postas para que esse trabalho também seja saudável, né? E não só próspero, né? Eu acho que a prosperidade com saúde, assim, eu acho que isso também fica bastante nítido nessa pesquisa. Carla, a gente teve nos últimos anos alguma glamorização em torno da ignorância e também da burrice. Molecada dizendo que não precisava estudar porque o negócio é ganhar dinheiro com aposta e com mercado financeiro desde os 12 anos de idade. Como é que isso foi refletido na sua pesquisa? Ou, mesmo que não seja uma pergunta específica, como é que isso se reflete a partir dos dados que vocês conseguiram? Eu acho que assim, os jovens, eles colocam muito que a experiência conta. Eu acho que um pouco do que faltou, assim, que falta ainda disso no processo educativo, eu acho que daí tanto da educação básica como do ensino superior, é trazer um currículo que garanta mais reais situações de aprendizagem. Porque eles falam sobre isso, né? Sobre como a prática ensina melhor que a teoria e como que falta isso, né, tanto na universidade como na educação básica, aulas mais práticas. E ao valorizarem a educação técnica como uma via, né, para o ingresso mais qualificado no mundo do trabalho, eles olham a educação técnica justamente tem essa parte prática, né? Ela tem uma parte teórica, mas ela tem os laboratórios, ela tem essa mão na massa, né? Então eu acho que os jovens têm essa consciência. Eu acho que um outro fator também que vem em segundo lugar, né, além da experiência, que é um contrassenso também quando a gente olha para a juventude, né? Porque a juventude ela não tem experiência. Então, é um convite também para o mundo do trabalho se rever, sabe? Qual que serão as medidas tomadas em conjunto entre o setor produtivo e o governo, que eu acho que podem ser várias estratégias, para que o mundo do trabalho continue empregando esse jovem, né? Sobretudo com a tecnologia e com a IA, por exemplo, né? Então, eu acho que tem uma perspectiva assim, se o que mais eles identificam, o que mais emprega é a experiência, eles muitas vezes estão no primeiro emprego porque eles estão trabalhando e estudando, né? Quando você olha essa diferença também de classe social, por exemplo, a classe D e E está mais trabalhando do que trabalhando e estudando em relação à classe AB, né? Que consegue daí estágios e estão mais dentro da universidade. Mas quando você olha para isso, você tem um contrassenso aí que eu acho que a sociedade como um toda vai ter que se mobilizar, né, para enxergar. E eu acho que uma competência também que eles dizem que eu achei bastante louvável é a comunicação, né, a comunicabilidade, o quanto é importante se comunicar. Eu acho que o mundo do trabalho, de fato, exige isso, né, esse mundo do trabalho que a gente está acreditando que é o mundo do trabalho formal mesmo. Só para fechar, e mais uma vez ressaltando esse aspecto muito positivo da pesquisa, a Laura comentou, acho que no começo da semana aqui, a gente estava falando sobre o processo eleitoral e a gente você lembrou dos neném, que são aqueles jovens que não queriam nem estudar, nem trabalhar. Isso não existe mais, né? A Laura já apontou isso durante a fala aqui no começo da semana e a pesquisa comprova isso. São jovens ambiciosos que têm essa perspectiva de realmente estudar, trabalhar e com isso poder melhorar de vida. Acabou isso dos neném, não, Carla? Eu acho que o que ainda tem de neném é que não conseguiu, né? Eu não acho que é nem não quero, né? Eu acho que é nem não tive oportunidade, porque eu acho que é isso, fica forte nessa pesquisa ainda uma diferença entre mais do que gênero e raça, ela está destacando bastante a classe social.
Então, eu acho que o neném é aquele que teve uma educação de má qualidade, que não conseguiu a continuidade dos estudos, ou teve que abandonar os estudos para trabalhar, e muitas vezes esse trabalho é o trabalho informal, é o bico, né? Aquele trabalho que não está no sistema considerado aí e estatisticamente. Hoje a gente sabe que as pessoas mais desfavorecidas, com uma condição socioeconômica mais baixa, elas muitas vezes estão dentro dessa estatística. Todos têm que trabalhar. Você tem 15, 16 anos, você já está no mercado de trabalho, você está fazendo bico, você está se virando, né? Então, eu acho que o que a gente pode olhar aí é que tem uma parcela ainda de nenéns que aparece nessa pesquisa, ela é bem menor, né, do que as outras variáveis, de ter um trabalho formal, um trabalho estável ainda que informal, bico, né? Você tem ainda uma população que está fora da força produtiva da busca por trabalho, mas eu acho que daí não é porque não quer, é porque daí ainda tem que ser formado. Então, eu acho que, paralelamente, tem que ter essas políticas públicas para formar esse jovem, né? Para ter mais curso técnico, para ter mais qualificações profissionais, para ter uma parceria entre Estado e empresas, para que as empresas continuem, né, garantindo esse primeiro emprego, essa experiência. Mas eu vejo, sim, um lado muito positivo de prosperidade, de propósito, para conseguir aí ter sucesso na vida adulta. E a gente está vivendo a inversão da pirâmide etária. Então, a gente tem uma urgência, sabe? Nunca foi tão urgente investir nos jovens como agora, porque a nossa pirâmide etária ela já está se invertendo, né? A gente começa a ter um crescimento da população idosa anual e uma queda da população jovem, então cresce 2% o número de idosos e cai 1% o número de jovens, então a gente tem uma urgência para que todos os jovens tenham garantidos o seu direito a uma educação de qualidade e a um trabalho digno. Perfeito. Carla, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, parabéns pela pesquisa. Que bom poder falar sobre jovens nesse sentido, viu? Um abraço para você, até uma próxima oportunidade. Obrigada. Até. Seguinte, deixa eu trazer atualizações sobre Nepal e Tibete. Subiu para pelo menos 95 o número de mortos nas enchentes devastadoras que atingiram o Nepal na fronteira com o Tibete. Centenas de pessoas continuam desaparecidas, entre elas pelo menos 341 estrangeiros. Do lado chinês, o presidente Xi Jinping determinou o esforço máximo para localizar e resgatar os desaparecidos. Xi Jinping também ordenou a retirada de moradores de áreas de risco, atendimento aos feridos e o reforço do monitoramento para evitar novos desastres. Um deslizamento atingiu o porto fronteiriço de Jirong, no Tibete, e deixou vítimas e desaparecidos. Essa imagem é muito chocante, realmente, desse portal, dessa fronteira, e com essa avalanche aí de detritos e lama chegando. Eu tenho uma imagem que está circulando aqui nas redes sociais acerca do que pode ter acontecido e provocado isso que a gente está assistindo. Essa imagem, então, ela ajuda a explicar o que aconteceu aí na fronteira. Segundo relatos, esse terremoto de magnitude 4,4 no lado tibetano desencadeou uma avalanche de gelo que, por sua vez, provocou essa inundação repentina desse rio que chama Botekoshi, no Nepal. Cerca de milhares de pessoas estão desaparecidas. As imagens mostram realmente essas pessoas sendo atingidas por essa avalanche. E é uma avalanche que, assim, há pouquíssimas chances de sobreviventes, porque a imagem realmente. Ela atinge ali os primeiros andares desses prédios, né? Mas tem aquelas imagens que a gente vê as pessoas sendo correndo. Imigração. Exato, e sendo atingidas por essa avalanche. Então, assim, aterrorizantes as imagens que chegam de Nepal e Tibete. É isso. Vou finalizando por aqui. Amanhã a gente repercute mais profundamente isso que está acontecendo. Mais notícias e mais análises aqui com a gente. Posso me despedir falando só com uma informação comparativa? Claro. Ontem morreu Dolly Parton. Sim. Ela tinha 80 anos e é a rainha nos Estados Unidos da country music. Aquela música da Whitney Houston, I Always Love You, é dela. Né?
Por que eu estou falando de Dolly Parton? Porque ela, ao longo da vida, ficou famosa, além de ser muito conhecida pelos cabelos amarelos, pelos seios muito fartos, pela música que ela produzia, também pela quantidade de dinheiro que ela gastou com caridade. Sim. 500 milhões de dólares ela doou para crianças, para quando houve acidentes naturais nos Estados Unidos, etc. e tal, em um país que não tem proteção civil, a gente sabe, desse tipo. Pois bem, é a rainha do country dos Estados Unidos. Comparem com os nossos reis e rainhas do country, que a cada semana ganham entre 4 e 5 milhões de reais de prefeituras e cidades que têm 4 mil pessoas sem licitação e de outras maneiras, em eleição, também pegando muito dinheiro público com as campanhas políticas. Era só essa comparação que eu queria fazer de comportamento de alguém que ganha muito lá com alguém que ganha muito aqui, explorando o country, o sertanejo. Tem mais um detalhe, essa mesma personagem que você está comentando, ela tentou lacrar nas redes com aquela foto, com aquele político de extrema-direita. Ana Castela com Nicolas Ferreira. E o que ela vai conseguir com tudo isso provavelmente uma CPI para investigar esses investimentos de emendas parlamentares em shows milionários em cidades de 3 mil habitantes. Coisa que já deveria ter acontecido. Exato. Há bastante tempo. Então, assim, quis lacrar, agora vamos responder, vamos abrir então essas contas todas e essa destinação de emendas para a cidade, é isso, e cidades assim pequenininhas com shows milionários que essa gente está ganhando. Mirem-se na rainha de Nashville. E mais, né? Essa mulher, porque esse setor, o country, é um setor particularmente conservador. Não é conservador só no Brasil, é conservador em todos os lugares, porque é o interior. E ela nunca se recusou a pegar e manifestar claramente a sua solidariedade à comunidade LGBTQIAP+. Ela sempre teve, olha, uma palavra de conforto, uma palavra de apoio. Enfim, ela serviu de fato como um anteparo civilizacional para aquela brutalidade que às vezes o campo tem e que ela pegava e vinha com essa alegria, enfim, é uma figura mesmo. Sabe o que ela recusou? Trump quis dar para ela 2 vezes aquela ordem, que é equivalente à nossa ordem do Cruzeiro do Sul, a medalha de honra. Ela recusou 2 vezes a medalha que o Trump quis dar para ela. Puxa vida, vamos fazer um monumento a ela. Trazer um porta-retratos aqui. Pode ser lembrada já. Bacana demais. Laura, Edu, até amanhã. Beijo para vocês. Até. Pessoal, muito obrigada pela companhia. Pedro Nascimento, Laura Pimenta, Emir Elias, Wanderson Salles, galera, Naldo, valeu demais pela companhia. Mais tarde, hoje às 4 horas, tem TVT News segunda edição com o Ernesto por aqui, mais notícia e análise. Eu volto amanhã às 10h30, te espero por aqui também, tá certo? Se você está assistindo pelo youtube.com/RedeTVT, não esquece de curtir, deixa o seu joinha e o seu like por aqui, tá certo? Um beijo, até amanhã, tchau, tchau.